É um desafio imenso falar de educação política, de ajudar o nosso povo a não ser enganado por político. E aqui no livro, assim como no nosso bate-papo, a gente não vai tratar nada de ideologia. Cada um tem a sua ideologia e tá tudo certo, a tua caminhada de vida é que te fez acreditar que ser de esquerda é melhor, ser de direita, ser de centro, tá tudo bem, tá tudo ok. Aqui a gente vai falar de como funciona a máquina pública. Você paga imposto, você merece o retorno desses impostos para a melhoria da sua vida, das nossas cidades, dos nossos estados e do nosso país. Meu Pivete Podcast. Tá no Jaçanã, tá na Picadilha, os moleques são pesados e tá formada a família. É desse jeito, é mó disposição, se der brecha na quebrada vai tomar só rajadão. Salve, salve rapaziada, tá começando mais um episódio do Meu Pivete Podcast. Pra vocês que ainda não me conhecem, me chamo Marquinhos, você já conhece já, né? Você tá ligado, já conhece. Rapaziada, segue nós lá no Instagram, dá uma força pra nós e também não deixa de se inscrever no canal, por gentileza, né? Vai tá rolando sorteio pra vocês, batendo um K. Não vou nem dar muito spoiler, mas ó, Pix de 100, mais uns outros brindes, certo? E hoje a gente estamos aqui com essa presença do Santista. Eu vou deixar ele se apresentar que é melhor. Por favor, Ricardo, sua câmera ali, ó. Mete bala. Então, primeiro, boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Rous, sou especialista em administração pública, autor do livro Manual Básico para Não Ser Enganado por Político. E hoje o papo vai esquentar aqui para a gente falar bastante sobre educação política. Então já pode mandar sua pergunta desde já. Certo. Olha a presença que a gente tá aí, rapaziada. Eu sei que vocês vão gostar de acompanhar esse vídeo. Segue nós lá no Instagram, segue lá no canal. Bate os 1000k, por favor. E vamos começar da melhor forma. Bora. Ricardo, joga aquele currículo pra gente. Cara, falar de si é sempre difícil, né? Mas sou formado em gestão pública, especialista em administração pública e gerência de cidades. Tive a oportunidade de fazer um curso de formação de líderes para o século XXI, que foi realizado na Universidade de Harvard, um projeto do LASPAL com o SEMESP aqui de São Paulo. Fui membro de um High Policy Forum, um braço da ONU, da Unesco, que discute educação e melhorias na educação no mundo para 2030. E participei palestrante em vários eventos, autor deste manual, que é o meu segundo livro. Já fiz um manual para educação à distância e agora lancei, como é minha área de interesse, sou apaixonado por política, apaixonado por administração pública. Tive a oportunidade de visitar aí diversos países estudando o modelo de administração e modelos de educação. Percebi que aqui no Brasil nós precisaríamos muito avançar na educação política. Muitos de nós brasileiros não sabemos como funciona o Brasil, não sabemos o que faz um prefeito de fato, o que faz um vereador, um deputado, um senador, o presidente da República, qual o papel do STF, qual o papel do legislativo, do executivo. Então, depois de muita andança de trabalhar em alguns órgãos públicos, resolvi escrever esse livro, Manual Básico para Não Ser Enganado por Político, e no ano passado nós publicamos o livro. Rodamos aí um pedaço do Brasil divulgando o livro, fazendo algumas palestras. E agora, nesse primeiro semestre, muito do nosso estado, do estado de São Paulo. Rodamos aí praticamente o estado inteiro, levando o livro, uma série de entrevistas, muitos podcasts, como esse aqui, a quem eu já agradeço a oportunidade. Obrigado a você por ter aceitado o convite, cara. É um desafio imenso falar de educação política, de ajudar o nosso povo a não ser enganado por político. E aqui no livro, assim como no nosso bate-papo, a gente não vai tratar nada de ideologia. Cada um tem a sua ideologia e tá tudo certo, a tua caminhada de vida é que te fez acreditar que ser de esquerda é melhor, ser de direita, ser de centro, tá tudo bem, tá tudo ok. Aqui a gente vai falar de como funciona a máquina pública. Você paga imposto, você merece o retorno desses impostos para a melhoria da sua vida, das nossas cidades, dos nossos estados e do nosso país. É isso que a gente vai falar aqui, vai bater papo, vai tirar dúvida, vai explicar o que é poder legislativo, o que é poder executivo, o que é judiciário, o que é a Constituição da República Federativa do Brasil, por que nós pagamos R$ 33.800 por mês para um senador.
Nós damos isso de salário para ele todos os meses, mais um monte de regalia que são absurdas, inaceitáveis, mas nós pagamos. O que esse cara tem que fazer, o que essa pessoa tem que fazer, o que o deputado federal tem que fazer, quem que é mais poderoso de verdade, o presidente é o cara, o presidente que manda, é ele que realmente faz acontecer, ou tem outro tipo de jogo na vida pública, na política, que é muito importante que o eleitor, já que esse ano nós teremos eleições, né? É um ano de eleições gerais, vamos dar 5 votos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Então é muito importante que a população, que nós, eleitores do Brasil inteiro, estejamos bem preparados, bem alinhados, com o conhecimento, com a educação política na ponta da língua, para a gente diminuir a quantidade de erros que a gente comete, porque todo mundo acontece, a gente acredita em muita coisa, ouve muita coisa, são muitos candidatos, então todos estamos passivos de errar, mas nós temos que diminuir essa quantidade de erro para melhorar a vida da população. Certo, vamos lá. E já vamos para a primeira pergunta. Bora! Ricardo, o que fazer para não ser enganado por político? Essa é a mais fácil de todas. Vamos lá. Para não ser enganado por político, galera, tem algumas dicas. Inclusive, já vou aproveitar para pedir para você me seguir no Instagram, @RicardoRousoOficial, onde eu vou dando várias dicas que estão aqui no livro, que você pode encontrar aí na Amazon, através do site nãosejaenganadoporpolitico.com.br. Mas a dica mais importante para não ser enganado por político é você saber o que faz cada um dos políticos. É simples. Quando a gente tem uma dor de barriga, a gente sabe que tem que ir no médico. Quando você tem um problema trabalhista, você sabe que tem que ir no advogado. Quando você quer construir uma obra, você sabe que precisa de um engenheiro, de um mestre de obras. Quando você quer carne, você vai no açougue. Quando você quer pão, você vai na padaria. Na política tem que ser igual. Esse conhecimento, essa percepção do que o político faz de fato, tem que estar na ponta da língua do povo. O eleitor tem que saber o que faz o vereador. Para que ele serve? Se você souber o que faz o vereador, você vai saber quais são as habilidades e competências necessárias para escolher um bom candidato para ocupar aquele posto, ok? Ao imaginar que você tem, sei lá, um comércio e você quer contratar uma pessoa para cuidar das finanças do teu comércio. Você vai procurar alguém que seja formado na área de finanças. Certo. É um critério básico que você coloca. Fala, não, aqui a gente entende, tem vendedor já, tem gente que trabalha na contabilidade, mas que cuide das finanças, eu preciso de um especialista em finanças. Você vai procurar, a primeira coisa que tu vai analisar no currículo das pessoas é se ela entende de finanças, se ela tem formação na área, se ela já trabalhou na área, enfim, para que você então defina a contratação daquela pessoa. Na política é a mesma coisa. Você precisa saber o que faz. Esse ano, vamos tratar os exemplos que eu vou dar aqui, são muito focados nas eleições de 2022, certo. Ok? Então, esse ano nós não teremos eleições para vereadores e prefeitos. Então, eu vou evitar dar esses exemplos. Vamos focar nos exemplos de deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador e presidente da República, tá? Você precisa saber o que faz o deputado estadual. Um deputado estadual, ele faz parte do poder legislativo. Compete a ele criar leis e fiscalizar o governador e toda a estrutura do poder executivo. O deputado estadual é um fiscal dentro do estado de São Paulo. E ele também é uma pessoa que pode propor leis, que pode aprovar ou reprovar leis específicas para o estado de São Paulo. Então é importante que um candidato a deputado estadual seja uma pessoa equilibrada, não adianta ser uma pessoa radical. Certo. Uma pessoa que acha que só o preto é a cor bonita, ela vai ter dificuldade, porque, vou pegar como exemplo, a Assembleia Legislativa, que é onde ficam os deputados estaduais, aqui do estado de São Paulo. São 94 deputados estaduais. O deputado estadual, ele pode criar leis sobre temas específicos que vão abranger o estado de São Paulo. Ele pode legislar sobre polícia civil, polícia militar, sobre as escolas estaduais, normalmente escolas de ensino médio, algumas escolas de ensino técnico. No estado de São Paulo nós temos 4 universidades, USP, Unesp, Unicamp e Univesp. Então, lidar com essas universidades também é competência do legislativo estadual, dos deputados estaduais. ICMS no estado, que é um imposto que, se você olhar na sua conta de luz, você vai ver que é um imposto que impacta muito no bolso do contribuinte paulista.
As questões dos pedágios aí, que sempre é uma questão no estado de São Paulo. Uma questão realmente que falar pra você, cara. IPVA, enfim, uma série de questões que são de pertinência do Estado. Quem vai criar as leis com relação a esses temas são os deputados estaduais. E, na minha opinião, o mais importante do papel dos deputados estaduais é fiscalizar como que o governador do estado está gastando o dinheiro dos nossos impostos. É o governador, aí o governador ele indica secretários para ajudar ele, secretário de saúde, secretário de educação, secretário de habitação, secretário de segurança pública. Toda essa estrutura do governo do estado, quem tem que fiscalizar para saber se não está tendo corrupção, se as licitações estão andando do jeito que devem andar, se as obras estão sendo construídas conforme foram contratadas, se não foi contratada uma empreiteira de um amigo do governador, de um amigo do secretário de estado. Quem fiscaliza para evitar que tenha corrupção é o deputado estadual. Dentro do estado de São Paulo, as atividades do governo do estado de São Paulo, o fiscal do povo é o deputado estadual. Isso é muito importante que você, eleitor, saiba na ponta da língua. Porque, por exemplo, você vai votar num candidato a governador e você vai ver muito disso nas eleições desse ano. Candidato a governador falando, abraçando. Eu já vi hoje, vindo para cá, eu vi uma foto já no Instagram de um candidato, um pré-candidato a deputado estadual, abraçado com um candidato a governador, querendo pegar onda no candidato a governador. Parece que aquele candidato a estadual não tem competência, ele não tem ideias próprias e ele nem sabe, na real, qual é o papel do deputado. Porque o deputado não está sendo eleito, ele não vai ser pago pelo povo, porque o deputado estadual, pessoal, ganha em torno de R$25 mil por mês de salário. Então nós não estamos pedindo um favor para o deputado, ele não está lá porque ele deve ser amigo do governador. Não, porque ele vai fiscalizar como que o governador está gastando dinheiro. São poderes diferentes. O governador é pago para gastar o dinheiro dos nossos impostos, para executar. O governador é chefe do poder executivo. Ele é pago para executar as leis que foram criadas pelos deputados estaduais. Deputados e deputadas estaduais, ok? Certo. E os deputados, conforme o governador vai gastando o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, os deputados estaduais têm que fiscalizar como é que ele está gastando. O estado de São Paulo tem, de arrecadação de impostos, de repasses da União, mais de 280 bilhões de reais de orçamento. É o dinheiro por ano que o governador tem para gastar. Para fazer as obras, para fazer a educação andar, para fazer saúde andar, para fazer a segurança andar. O governador vai gastando esse dinheiro. Quem fiscaliza se esse dinheiro está sendo bem gasto, se está sendo gasto da forma correta e, contudo, acaba inibindo ou facilitando a corrupção, são os deputados estaduais. Então imagina, se você vai escolher, você vai pagar o governador para gastar o dinheiro. Aí você vai pagar também o deputado para fiscalizar o governador. Se esse deputado ele for amiguinho do governador, tá abraçadinho com o governador em tudo quanto é lugar, você acha que ele vai fiscalizar o amiguinho dele? De forma alguma. Então nós estamos pagando para alguém fazer um trabalho que esse alguém não está fazendo. Então uma primeira coisa para você não ser enganado por político é saber o que faz aquele político. Porque é que você vai pagar para ele, porque não se engane, é você que vai pagar. Somos nós que vamos pagar através dos nossos impostos. Todos nós, brasileiros, pagamos impostos em tudo que nós consumimos, todos os serviços e todos os produtos. Dessa água, o relógio, a camisa, o microfone, essa mesa, tudo, celular, a caneta, tudo que você, cidadão, consome no preço do produto. Quando você vai tomar uma Coca-Cola, aí não tem problema fazer publicidade da Coca, que ela já é bem grande. Coca, patrocina nós. Isso. Se você vai tomar uma Coca-Cola, no preço da latinha, da garrafa de 2 litros, que você vai no mercado comprar, você acha que está pagando a Coca-Cola. Você está pagando a Coca-Cola, o lucro do comerciante, mais os impostos, que no caso de refrigerante passa de 40% do preço do refrigerante. Então, olha só, é muito imposto que nós estamos pagando. Esse imposto vai para as prefeituras, para os governos dos estados e para o governo federal, para a União, para o Brasil.
E os chefes de executivo, do poder executivo, nas cidades são os prefeitos, nos estados são os governadores e no Brasil é o presidente da República. São eles que gastam o dinheiro dos nossos impostos. São eles quem vão dizer se vão construir hospitais, rodovias, escolas, universidades, escolas técnicas. É o executivo que executa. Mas para o executivo executar, para ele fazer algo, antes tem que ser aprovado pelo legislativo. São poderes que são separados, independentes, mas que trabalham de forma harmônica. Correto. Quando foi pensado esse sistema de freios e contrapesos, que a gente chama de sistema de 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, são 3 poderes que nós temos no Brasil. Um poder não é menor do que o outro, não existe um poder mais forte que o outro, eles são iguais, eles são independentes e devem ser harmônicos, devem trabalhar junto. Devem trabalhar em harmonia, mas ninguém manda mais do que ninguém. Isso é um outro mito que existe na política. Muita gente acha que no Brasil é o presidente da República que manda, que esse cara é que manda em tudo, elegeu o presidente, está tudo certo. Mentira. O presidente é chefe do Poder Executivo. No Legislativo nós também temos um chefe. O chefe do Poder Legislativo é o presidente do Congresso Nacional. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Judiciário, que é outro poder, também é tão importante quanto o presidente do Congresso, quanto o presidente da República. Os 3 são iguais, um olha no olho do outro. Por isso que nos últimos tempos a gente está vendo pegar fogo entre os poderes aí. Ultimamente está... principalmente o judiciário ali que anda... talvez esteja invadindo competência do legislativo, do executivo, está virando uma bagunça danada. Mas se você prestar bastante atenção... O legislativo, que é o primeiro poder que aparece na Constituição, e pessoal, a Constituição é o ato jurídico que criou o Brasil, que cria, que constitui. Todas as nossas regras importantes estão na Constituição. Primeiro vem a Constituição do país, depois vem as outras leis, sempre observando a Constituição. Qualquer lei para ser criada, primeiro ela vai observar a Constituição. Depois que foi criada a Constituição, e o Brasil já teve 7 constituições, a última Constituição ela foi promulgada em 1988, que é a Constituição que está vigente no Brasil, são as regras do jogo que nós estamos jogando agora. De 88 para cá, nós já tivemos vários presidentes de várias ideologias políticas. E todos eles, tiveram problema de relacionamento com o Legislativo, com o Congresso Nacional. Porque um presidente só pode fazer aquilo que o Congresso aprova. Então você tem vários e vários exemplos, eu vou citar um aqui agora do atual presidente Jair Bolsonaro, que quando era candidato a presidente da República, ele defendia, e ele defende isso até hoje, de que o cidadão deve ter porte de arma, de que o porte de arma deve ser facilitado para que as pessoas possam ter arma, assim o bandido, na hora de fazer a abordagem com você, ele vai ter medo porque ele não sabe se você está armado ou não. Eu não estou aqui dizendo que está certo ou errado, não é o nosso papel nesse podcast, Sim. Nem é o papel no meu livro. Eu estou dizendo que essa é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro quando ele era candidato, então. Ele ganhou as eleições em 2018 e se tornou presidente do Brasil, certo? É o atual presidente do Brasil. E aí eu te pergunto, é possível a gente sair daqui, ir para um supermercado qualquer e comprar uma arma e andar com essa arma livremente pelas ruas no Brasil? Creio eu que não. Não é. E aí eu fico indignando quem está nos ouvindo aqui, indagando. Por que não? Já que o presidente da República do Brasil, ele quer que isso aconteça. A lei não foi aprovada, né? Exatamente. Não depende do executivo, no caso o presidente. Não é ele quem disse isso ou aquilo. Quem cria as leis é o legislativo. E nesse caso do porte de arma tinha que ser uma lei que emendasse a Constituição do Brasil. Então é uma lei que precisa aí de 3/5 de aprovação dos deputados federais, mais 3/5 dos senadores da República em 2 votações em cada uma das casas. Ou seja, é uma lei bem difícil de ser aprovada. Primeiro é aprovada no Congresso, Câmara e Senado. Depois que vira lei,
Aí o presidente vai lá e executa. Ou seja, o presidente só executa. Ele segue um rito que foi aprovado pelo Congresso. Ele até pode participar de fora, porque o presidente faz parte de outro poder, ele teoricamente não interfere no legislativo, a gente sabe que na prática acaba interferindo, mas na real não deveria. É um outro poder. O presidente quer, o máximo que ele pode fazer é mandar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados ou para o Senado Federal. Mas são os deputados e senadores quem de fato vão decidir se aquilo vira ou não lei. Ou seja, o parlamento brasileiro tem um poder imenso. Só que esse poder não é percebido pela população. Você pode perceber, você que está nos acompanhando aí, a maioria das discussões hoje no grupo de WhatsApp, na rua, e vai acontecer isso ao longo da próxima eleição que se aproxima aí, que se avizinha, é a discussão entre quem é o presidente A, o presidente B ou o presidente C. Hoje o que a gente ouve falar nos grupos, nas redes sociais, é Lula ou Bolsonaro. É Lula ou Bolsonaro, é Lula ou Bolsonaro, Lula ou Bolsonaro. É gente brigando, tem até gente se matando por causa de Lula ou Bolsonaro. Só que o que muitos brasileiros não estão prestando atenção é que o poder legislativo é quem vai criar a lei. Ou seja, os deputados federais e os senadores são tão ou mais importantes do que o presidente da República. Porque não importa quem vai ser o presidente da República, ele só vai executar leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Você está entendendo o jogo? Sim. E é aí que o cidadão precisa prestar atenção. Porque se ele votar em deputados federais e senadores preparados, capacitados, que não sejam capacho de presidente da República, não é aquele cara que está pedindo, pelo amor de Deus, para ficar abraçado para ser eleito na onda. Em 2018 teve muita gente eleito na onda do Bolsonaro. Vocês se recordam muito bem disso. Muita gente que deu 3, 4, 5 meses depois estava lá batendo no Bolsonaro, virou oposição. Gente que fazia até filme pornográfico, nada contra, tá tudo certo. Todo cidadão tem direito, todo cidadão tem direito de fazer o que quiser, desde que a lei não proíba. Então, teve muita gente que pegou caroninha com o Bolsonaro, que foi uma onda em 2018, se elegeu deputado federal, passou 3, 4 meses, depois estava falando mal. E depois acabou saindo ainda, né? Então, o poder legislativo acabou saindo, exato. A gente sabe. O poder legislativo é um poder independente do executivo. Gente, você tem a sua ideologia, você gosta do Bolsonaro, você gosta do Lula, você gosta do Ciro, ou de quem quer que seja, tá tudo certo. Mas é um poder, é um pensamento. Ok? No legislativo, o ideal é ter gente mais preparada tecnicamente. Lá, a pessoa vai lidar com outras... Imagina um deputado federal. São 513 deputados federais no Brasil. 513. Para você aprovar qualquer lei, você vai precisar de maioria dos deputados, ou seja, pelo menos 260 deputados têm que concordar, ou você tem que convencer 200 e poucas pessoas de que a tua ideia é boa. Então tem que ser uma pessoa bem articulada, uma pessoa bem relacionada, uma pessoa equilibrada, porque lá no Congresso nem todo mundo vai concordar com o que você pensa. Sim. E dentro do jogo político, você tem que saber ouvir a opinião dos outros, tem que saber fazer a composição. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a falar aqui, eu falei, imagina uma pessoa que acha que tudo deve ser preto, que ele adora a cor preta e acha que a cor preta é a melhor cor do mundo. Quando ele chegar no parlamento, vai ter gente que gosta de branco, gente que gosta de amarelo, de azul, de verde, de vermelho, de roxo. Tem gente que nem gosta de cor nenhuma. Como é que ele vai fazer a ideia dele? Se ele acha que tudo tem que ser preto, ele vai ter muita dificuldade. Provavelmente ele não vai aprovar lei nenhuma, porque a opinião dele é muito engessada, ele é muito radical. Os radicais, seja de um lado ou de outro, não conseguem prosperar em projetos de lei. É muito difícil isso acontecer. Quem que prospera, quem constrói consenso numa casa legislativa? Quem é articulador. A primeira pessoa ia chegar nesse problema que eu coloquei de cores e ia falar assim, olha, você gosta de preto, você gosta de azul, você gosta de branco, você gosta de vermelho. O que nós já descobrimos nessa conversa é que todos nós gostamos de cores. Sim. É um primeiro ponto que nos une. Encontrar ponto que une as forças políticas é o que dá resultado numa casa legislativa. Casa legislativa esse ano é Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal. Você vai votar para 3 legislativos de qualquer lugar do Brasil que você esteja nos assistindo. Você vai votar para deputado federal, senador e deputado estadual. Então é muito importante que você busque essas características nesses candidatos. Candidatos preparados. Quando você tem o seu filho, sua filha, sua mãe doente, você aceitaria ser operado por uma pessoa que não é médico? De forma alguma. Você vai chegar na padaria e falar, olha, o meu filho está doente aqui, acho que ele está com problema de coração. Você aceitaria que o médico, que o açougueiro,
operasse o coração do seu filho, da sua mãe, da sua esposa? Não. É óbvio que não. Na política é a mesma coisa. Você não pode votar em qualquer um. Lá em Brasília ou nas assembleias legislativas, eles vão vão discutir leis de todas as formas e de todos os jeitos, sobre todos os temas. Vai ter lei de educação, lei de cultura, lei de saúde, lei de infraestrutura, de relações exteriores, de justiça, de segurança pública, de tudo que você possa imaginar. Então é importante que uma pessoa tenha preparo para saber qual o rito legislativo, ou seja, como faz uma lei, por onde a lei vai passar, com quem que ele tem que conversar, como que ele tem que articular, o que é... Eu falei que os parlamentares, os deputados, seja estadual, seja federal, eles têm que fiscalizar. Esse, para mim, é a principal função. Hoje no Brasil tem muita corrupção em todos os governos, porque o parlamento não fiscaliza. Porque onde tem fiscalização, não tem corrupção. Onde tem fiscalização, não tem corrupção. E fiscalizar é papel do parlamento. Então, se o Brasil, que é a 9ª economia do mundo, um país rico, mas que tem um povo pobre, porque se a gente for olhar a renda per capita no Brasil, nós estamos lá no final da lista da América Latina, estamos um dos países com a renda per capita mais baixa da América Latina, tem uma discrepância entre ser a 9ª economia e o povo pobre, as pessoas passando fome. Aonde está essa diferença de grana? Para onde esse dinheiro está indo? O Brasil tem mais de 4 trilhões de reais de orçamento federal. Para onde vai esse dinheiro? Então imagina que o dinheiro saia de Brasília na educação, por exemplo, e ele tem dificuldade de chegar na escola, porque no meio do caminho ele é desviado. É uma obra que foi superfaturada, é uma compra que foi superfaturada, enfim, é uma propina que foi pedida no meio do caminho para intermediar a liberação de um dinheiro entre um fundo do MEC e uma prefeitura. É muita corrupção, só que nós pagamos pessoas para fiscalizar, para que se evite que se tenha corrupção. Essas pessoas são deputados federais e senadores, 513 deputados federais, 81 senadores. São 594 pessoas ganhando R$33 mil por mês de salário para fiscalizar como que o Brasil está gastando o dinheiro do povo, o dinheiro arrecadado com o dinheiro do nosso suor, dos nossos impostos, e não fazem o trabalho dele. Se os deputados não fazem o trabalho deles, é óbvio que vai facilitar para que tenha corrupção. Não se esqueça, quando tem fiscalização, não tem corrupção. Para acabar com a corrupção no Brasil, a gente precisa melhorar a qualidade dos fiscais que estão em Brasília, fiscalizando para que a coisa possa fluir. Então, pessoal, é muito importante mesmo que vocês entendam, aprendam que é tão ou mais importante que o presidente da República o voto que vai ser dado para deputados federais e para senadores. Certo. No caso dos estados, é tão ou mais importante que o voto para governador, aquele que você vai dar para os deputados estaduais. Pessoas competentes, bem formadas, pessoas equilibradas, articuladoras, você pesquisar para saber se a pessoa trabalha com aquela área. Eu, por exemplo, uma vez peguei um folheto de uma pessoa, de um candidato, que não tinha nem a cara do candidato. Era um cachorro e um gato. É verdade. Ele se dizia da causa animal, botou a foto de um cachorro e o cachorrinho, parecia o cachorrinho do Shrek, o gato do Shrek com aquele olhinho, sabe? Olhava o papel, ele mexeu claramente com as emoções do eleitor. Então é um jogo dos marqueteiros para tirar o teu voto e não necessariamente o candidato é o melhor candidato. Então é muito importante que o eleitor fique esperto. Nesse jogo daí realmente tem bastante mesmo. Eu queria voltar com você no exemplo que você deu referente ao porte de arma. Eu sei que realmente tem que passar, né, pelo parlamento, tem que ser aprovada. Inclusive ele teve o projeto, se não me engano, negado, né? Nesse projeto que o Bolsonaro lançou, por exemplo, ele passou, a pessoa para ter o porte de arma tinha que passar por alguns processos, né? Tinha que passar por um psicólogo, a pessoa tinha que ter, se eu não me engano, não me falha a memória, tinha que ter um curso para atirar, se eu não me engano, e tinha mais outros processos que eu não me lembro. Como que foi para ele, você pode até fugir um pouco do assunto, como que foi para ele passar isso daí pro Congresso, como que foi o procedimento, de votação, porque na minha opinião, okay, na minha visão, eu acho que isso não funcionaria no Brasil. Acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque eu não acho que o brasileiro ia concordar com todas as regras para utilizar uma arma. Vou dar um exemplo aqui.
num baile funk, numa festa, se acabou arrumando briga com alguém. E eu não acho que o brasileiro... Opinião minha, lembrando, sim. pessoal, opinião minha, não acho que o brasileiro ia ter cabeça para ter arma no presente momento, pelo menos não no Brasil. Agora sim, eu queria saber a sua opinião. Você acha que o brasileiro teria essa... Na sua opinião, o brasileiro teria essa cabeça para porte de arma? É importante a gente dizer que, primeiro ponto, hoje já é possível ter porte de arma no Brasil. Existe uma série de requisitos, não é para todo mundo, mas é possível. A ideia seria flexibilizar esse porte de arma aí para um universo de pessoas que também passariam por um rito. Eu não acompanhei ao pé da letra o processo, né, legislativo, mas só para vocês entenderem, ele, nesse caso, partiu do executivo para o legislativo. O Poder Executivo pode propor uma lei. Na verdade, a maior parte das leis, elas partem do Executivo, porque são projetos, são ideias que o Executivo quer fazer, ele encaminha para o Parlamento. Eu acho que nós teremos, apesar de que o argumento, só para completar aqui o que você falou, a ideia de quem é favorável ao porte de arma é de quem vai usar a arma, o bandido, o cara que vai usar, como o exemplo que você deu aqui, numa festa, num baile qualquer, ele usa arma ilegal. Então o bandido não vai entrar na fila para se cadastrar, para deixar lá seus documentos, fazer um exame psicotécnico, psicológico, para comprar uma arma legal registrada. O bandido compra arma no mercado negro aí, de qualquer maneira, ele vai continuar comprando. A ideia seria que o cidadão tivesse arma. Eu também acho que, apesar de eu particularmente ser a favor, concordar com o porte da arma, acho que no Brasil nós não estamos preparados para isso. A gente costuma comparar isso com outros países, mas o que a gente não compara na sequência é o nível de educação, é o nível de cultura destes mesmos países que a gente faz a correlação. Então acho que aqui no Brasil o momento não seria o adequado para essa discussão. Mas o que eu defendo enquanto cidadão é o seguinte, essa foi a minha opinião, ok? E mesmo que amanhã ou depois eu seja um parlamentar, o que eu defendo para questões polêmicas, como é o porte de arma no Brasil, como é o aborto, como é outras questões que são liberação ou não, descriminalização ou liberação do uso de drogas, plebiscito, pessoal. Inclusive eu falo isso no meu livro. Aqui no Brasil a gente tem o hábito de colocar essa responsabilidade, nem responsabilidade, que eu acho que é poder demais para um político, para um parlamentar. São 513 deputados, 513 pessoas representando mais de 217 milhões de brasileiros. Num tema que divide a nossa sociedade, nós temos que ouvir a sociedade, nós temos que ouvir você que está nos acompanhando aqui. É você quem tem que dar a sua opinião muito clara sobre temas que são polêmicos na nossa sociedade. Temas que mexem com a moral, com os costumes, com religiosidade. Esses temas devem passar por plebiscito. Não é só a sua opinião, não é só a minha opinião, ou a opinião de um parlamentar, de um senador, de um deputado, que vai fazer valer no Brasil inteiro algo tão sensível que mexe com a moral de uma população toda. Para mim, todo tema sensível, temas que mexem com moral, com costumes, devem ser plebiscitários. Eu acho, inclusive, que o parlamento deveria aprovar uma lei. Em outros países funciona assim. A exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai votar na eleição de presidente, tem lá outros itens que você vota também de forma plebiscitária. Nos Estados Unidos, o sistema político é diferente, então essas decisões são muito nos estados, né? Cada estado de lá, Califórnia, Texas, Nova York, eles decidem de forma. Então tem estados lá que o porte de arma é liberado, outros que o porte de arma é proibido, outros que o aborto é liberado, outros que o aborto é proibido, outros que o uso de maconha, por exemplo, é liberado, outros que é proibido. E alguns outros que só é liberado para fins medicinais. Então lá cada estado tem uma autonomia maior. Aqui no Brasil não é assim. Aprovou em Brasília, vale para o Brasil inteiro. Mesmo que nós temos culturas diferentes. Sim. Uma realidade é a cultura do Rio Grande do Sul, outra realidade é a cultura do Pará, por exemplo. Então são realidades e culturas diferentes. Então talvez para o Rio Grande do Sul tenha um pensamento. No Pará talvez eles tivessem outro pensamento. Mas aqui no Brasil não é assim. O que aprovar em Brasília vai valer para o Brasil inteiro. Então levando em consideração essa lógica de que o que aprova em Brasília vale para o Brasil inteiro, eu
acredito no plebiscito como a melhor saída para decidir. E aí eu sou um constitucionalista, eu respeito a Constituição. O que a maioria da população decidir em plebiscito, a gente segue e ponto. Daqui mais alguns anos, se a gente achar, entender que a moral do povo brasileiro, os costumes, se alterou, se chama um novo plebiscito e se referenda isso nas urnas. Certo. É o meu pensamento para todos os temas polêmicos. Inclusive esse daí do porte de arma que eu passei também, deixa até de colocar um exemplo aqui, justamente também briga de trânsito. Que pode ser também que seja nos momentos que o brasileiro mais esteja estressado no dia a dia, principalmente no horário de pico. Eu tenho aqui um outro tema também, que eu vi recentemente num outro podcast, inclusive com a doutora Deolane, acho que você vai até saber qual é a frase que eu vou querer entrar no assunto. Manda. Gosto de advogar para bandido, por conta das leis. Como que a gente pode, no seu caso, se você hoje fosse o presidente, como que a gente poderia tentar arrumar as leis do Brasil? Vamos lá, agora você falando aqui é bem importante o povo entender. Quem vai mexer nas leis são os deputados federais e senadores, não o presidente. Esquece Perfeito. o presidente. Ele pode até propor mudanças, de novo, ok? Qualquer cidadão, inclusive, pode propor mudança. Você pode puxar um movimento que chama Projeto de Iniciativa Popular e mandar uma proposta de lei para Brasília, ok? Então o presidente pode, o STF pode, mas o papel de aprovar a lei, dizer sim ou não para a lei, é do Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Por isso que é tão importante vocês votarem bem para deputado federal e senador, ok? Cara, eu acho que essa fala da Deolane, inclusive eu gravei um vídeo em cima disso, eu fiz um post com relação a isso. O parlamento brasileiro hoje, que é quem muda as leis, é um parlamento frouxo, é um parlamento corrupto, é um parlamento mal preparado. A maioria dos deputados são vagabundos. Desculpa a força da expressão, mas é um bando de vagabundo. E aqui é a minha opinião. Um bando de vagabundo que fica chupinhando o dinheiro do povo, ganhando 33 mil reais por mês e de forma incompetente e corrupta, não fazendo o seu trabalho. É óbvio que eu estou falando de uma maioria. Tem uma galera no Congresso boa, uma galera honesta, uma galera que está tentando trabalhar. Mas é minoria. Sim. De novo, lembra que eu falei que é uma casa de maiorias, é uma casa de leis, ali tem que ter, a maioria é que vence. Então não adianta a gente ter uma minoria de boas pessoas querendo fazer um bom trabalho. Eles vão sempre perder para uma maioria, já que é uma casa de maiorias. Então hoje nós temos que fazer uma limpeza no Congresso Nacional. Nós precisamos revisar o nosso Código Penal, que é da década de 40. E é aí que alguns advogados, como foi o exemplo da Deolane, encontra brecha. Pelo jeito ela só não gosta de advogar para bandido, não. Pelo que eu vi nos jornais aí, não tem as informações corretas, pelo jeito ela está seguindo o caminho, inclusive. Sim. Aí, né? Parece que a PF fez uma visita para ela e apreendeu os bens dela aí. O negócio ficou louco lá, deu umas então acho que já não é só advogar para... Agora ela vai precisar de alguém que advogue para ela. Mas enfim, independente disso, que está nos jornais, não estou acompanhando o assunto aprofundadamente, mas nós precisamos de um parlamento sério, competente, qualificado para mexer nas leis, para mexer no Código Penal brasileiro, para que a gente endureça as leis. Por exemplo, hoje você cumpre 1/6 da pena, você pode sair pela porta da frente da cadeia. 1/6 da pena. Para mim tinha que ser mais rígido, pelo menos 2/6 da pena, para dar um pulinho para frente, que a gente sabe que lembra, radicalismo não impera. Então, para a gente conseguir fazer mudanças, um passinho de cada vez, mais um passinho, endurecendo essas penas. Para mim, alguns crimes hediondos, você tinha que reduzir a maioridade penal para alguns crimes hediondos, não é para todo mundo. Não, o cara que entrou no mercado e roubou, não estamos falando disso, estamos falando de crimes hediondos. Alguns casos, reduz a maioridade, 18 para 16 anos, por exemplo, e aí especificamente é uma mudança de emenda à Constituição. Nós temos que endurecer, temos que tirar os mecanismos que facilitam algumas pessoas a burlar a lei.
inclusive os políticos, que são campeões em fazer isso. Por isso que os políticos têm foro privilegiado, por isso que no Brasil a gente só vai prender depois de transitado e julgado. Tem que ter hoje, tem que voltar à lógica da prisão a partir da condenação em segunda instância. Foro privilegiado, para mim, é criminoso, porque nós somos os chefes, nós somos os patrões. O político é empregado. Por que o teu empregado tem foro privilegiado e você não? É surreal, essa ordem é invertida. O político é servidor público. Ele está lá para nos servir. E hoje o político é tratado como popstar, como se fosse uma celebridade. As pessoas matam umas às outras porque um gosta do político A, outro gosta do político B. É surreal, nenhum presta. Na realidade, essa vida do povo brasileiro está só piorando, está só ladeira abaixo. É a realidade do dia a dia do trabalhador que anda no metrô lotado, no trem lotado, aí 3, 4 horas de ônibus para ganhar um salário mínimo, para tentar sustentar a família. Certo. E um matando o outro por causa de político. Político é servidor do povo, gente. E lembrando que quem constrói a legislação é o parlamento. Então escolher gente boa para o parlamento para mudar, endurecer as regras, as leis. Outra coisa, o STF tem mandato vitalício. Você vira ministro do Supremo Tribunal Federal, é o resto da vida, pô. Ou você morre, ou chega a 75 anos que aí tu se aposenta. Caramba, é óbvio que é uma pessoa que está lá vitaliciamente, ela vai achar que ela é o dono do planeta, que é a última cocada do tabuleiro. Não é bem assim que funciona. Eu sou a favor de tempo de mandato no STF. 10 anos, vai discutir aí que o parlamento se discuta o tempo, 10 anos, 12 anos, 8 anos, enfim. Mas que tenha um tempo. O cara sabe que ele vai cumprir ali um tempo, depois ele volta, tem ali uma quarentena e volta para a vida, atividade fora do STF. Enfim, tem muita coisa que eu acho que o parlamento pode discutir, pode melhorar. Para mim, muita coisa passa pela educação, porque as pessoas precisam entender que não pode pegar papel no chão para votar para deputado. O deputado não é o amiguinho do presidente, não é para votar na mesma chapa, não faz sentido algum isso, porque aquilo que eu te falei, o amiguinho vai liberar o outro, o amiguinho não vai fiscalizar o outro, mas também não precisa ser antagônico ao outro. É o equilíbrio, uma pessoa que pensa Brasil, que pensa o bem-estar da população. Quando você fala de regras, eu queria até voltar nessa parte que você deu exemplo. O cara é preso hoje, amanhã ele é solto. Eu queria até que você me ajudasse a entender por que ele é preso hoje e solto amanhã. O que acontece na lei? Por que a lei faz isso? Tem que ser cumprir metade da pena e amanhã você pode sair. Nem é metade da pena, é 1/6 da pena. Porque a legislação, na minha opinião, ela é branda demais, ela deixa muito espaço, ela é mal feita. A lei no Brasil, para mim, nós temos muitas regras e muitas normas para muita coisa e poucas regras e normas para outras coisas. Ou até tem muita regra e norma, mas algumas delas falhas. Parece que já se deixa a brecha ali para alguns espertalhões escaparem pela brecha. Essa lógica que você falou não é nem metade da pena, cumpre 1/6 da pena. Tem aqui o doutor Danilo, inclusive, um parceiro meu aí, que é advogado, que está aqui, pode até falar melhor. Mas é 1/6 da pena cumprida, né, doutor Danilo? O cara zarpa, o cara avança. Se o cara for réu primário, se o cara tiver bom comportamento, uma série de pequenos detalhes extremamente subjetivos, o cara sai andando pela porta da frente depois que ele comete um crime. Então tem muita coisa, muitas penas que podem ser convertidas em pagamento de cesta básica, tem uma série de recursos que podem ser interpostos aí por advogados que ganham um pouco melhor aí, porque isso nunca vai valer para a população normal. Porque não tem grana para pagar bons advogados para entender as brechas da legislação. Mas isso para colarinho branco, para político, para gente grande, essas brechas da lei sempre estão lá estendidas. Então, para mim, é uma reforma no Código Penal, por exemplo, na lei de execuções penais, que nós precisamos de um parlamento sério, que levante um estudo bem aprofundado para a gente dificultar a vida dos bandidos vagabundos. Esse é o segredo. É salvaguardar a vida do cidadão, trabalhador, da dona de casa, que fica 2, 3 horas no ônibus indo para o seu trabalho para sustentar sua família, e tentar sempre dificultar a vida do vagabundo. É esse nosso grande objetivo, mas dentro da legislação. É para isso que a gente paga o parlamento. Sim. Imagina que você, cidadão trabalhador, está pagando 33 mil reais por mês para alguém fazer as leis, para alguém pensar. Porque nós temos o nosso dia a dia. É boleto para pagar, é filho para levar para a escola, é trabalho, é mulher, é marido, é a vida do cidadão. Para isso nós pagamos impostos, para que alguém faça, os nossos representantes possam fazer por nós. Eles não estão fazendo.
Chega a hora de mudar. O bom da democracia é que de 4 em 4 anos a gente pode trocar aquela peça. Sim. E agora é a hora de trocar o parlamento brasileiro. Nós precisamos nos preocupar com a mudança no parlamento, no Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Lá que nós precisamos de gente boa que pense assim como a gente pensa. Não pode, depois de um sexto da pena, o cara evoluir. Não, vamos aumentar um pouquinho isso aqui, gente. Tá virando bagunça isso aqui. Como é que aumenta isso? Congresso Nacional. Como é que mexe no Código Penal, que é da década de 40? Congresso Nacional. Como é que a gente acaba com a vitaliciedade do Supremo Tribunal Federal? Congresso Nacional. Tudo que diz respeito a leis, a mudança de leis, é no Congresso Nacional que se decide. Por isso que eu repito e fico batendo toda hora na tecla da importância do voto para deputado federal e para senador. Cara, quando você comentou, não pode pegar aqueles papelzinhos pra ir votar, cara, eu quase comecei a dar risada porque, eu vi muito isso, eu vejo muito isso. Tipo, é muito mesmo que eu vejo isso. E aí eu fico pensando, eu não conseguiria, porque eu sei que o meu voto é importante. O seu voto é importante, o voto de todo mundo é importante. Eu não conseguiria se esse Rei Arthur fazer uma palhaçada dessa. Mas, enfim. Eu queria entrar em outro assunto com você agora, referente ao seu livro, Ricardo. Como que surgiu a vontade? Como que você... Qual foi o início dele, no caso? Cara, minha formação sou formado em gestão pública e especialista em administração pública. Então, o meu universo é lidar com política, do lado técnico. Ando muito nas casas legislativas, câmaras de vereadores, assembleias legislativas, em especial no Congresso Nacional, onde eu transito muito. E aí você começa a perceber que o nível dos deputados eleitos é muito baixo. Cara, vou falar aqui de forma mais do povo, é muita gente burra, muita gente que não tem capacidade, muita gente que está devendo para a justiça, todo mundo no Congresso Nacional. E aí a gente começa a pensar por que isso acontece. Vamos analisar esse ponto. E é justamente por isso, porque as pessoas se preocupam muito com o executivo, com o presidente, e pegam um papelzinho na hora, é um amigo, é alguém que ajudou no jogo de camisa, alguém que ela viu, às vezes ela gosta de um cachorrinho, viu a foto do cachorro, não é? Vota naquele cara, e assim a gente vai elegendo um parlamento incompetente, um parlamento bandido. Muita gente compra voto no Brasil, um absurdo, apesar de ser crime, isso ainda corre solto o Brasil afora. Então você encontra pessoas lá que gastam uma fortuna de dinheiro para fazer uma campanha, ganham a eleição, estão lá no parlamento, muitas vezes pessoas que não deveriam estar lá porque estão respondendo processos, pessoas acusadas inclusive de homicídio, de uma série de coisas absurdas. Você percebe que essas pessoas desqualificadas estão no Congresso e são essas pessoas que estão dominando o Brasil hoje. Porque se o Congresso é quem controla as leis, é o Congresso que controla o país. E é isso que acontece hoje. Então, andando por essas casas legislativas, a gente percebeu a incompetência dos políticos e a gente começou a estudar um pouco isso. O que acontece? Por que as pessoas votam? E a gente começou a conversar com o eleitor de maneira geral, em especial em 2020, nas últimas eleições para prefeitos e vereadores, a gente conversou com muita gente, eu fiz muita live falando sobre qual era o papel do prefeito, o papel do vereador, e percebia nas lives e nas andanças, nas conversas, que as pessoas não faziam a menor ideia. A gente percebia, eu falo a gente porque tinha um grupo de pessoas comigo que percebia que candidatos a vereador na época, estou falando de 2020, não sabiam o que era ser vereador. Certo. Ele era candidato a vereador na maior cidade do Brasil, que é São Paulo, mas ele estava falando bobagem. Uma vez eu fui num debate na zona norte de São Paulo, e um candidato a vereador prometeu a construção de um hospital de média complexidade. Ele ainda foi específico. E a população aplaudiu. Não deveria acontecer alguma coisa com esse pessoal que promete tal projeto, quando é eleito não faz? Então, qual é o X da questão? O vereador não pode construir hospital, não é papel dele, ele não tem competência para isso. Então não é só que ele está prometendo uma coisa que ele não vai fazer porque ele não quis cumprir a promessa. Não é papel do vereador, não é competência do vereador. É aquele exemplo que eu dei. Imagina, ele estava prometendo que ia operar uma criança, mas ele não era médico. Ele era padeiro. Podia fazer bons pães, bons biscoitos e tal, tudo ok. Mas não fazer cirurgia. E ele estava lá prometendo fazer uma cirurgia. Ele estava prometendo que ia construir um hospital. Só que o vereador não constrói hospital. O vereador cria leis.
e fiscaliza quem pode construir o hospital, que é o prefeito. Sim. Entende? Então as pessoas que estavam naquele encontro, além dele estar mentindo, é um político vagabundo, mentiroso, ok, tem vários por aí, mas nós é que vamos contratar os políticos. Nós temos que saber, lembra qual foi a primeira regra que eu falei para não ser enganado de político? Saber o que o político faz. Qual é o papel daquele cargo que ele está concorrendo? Então, vereador, do exemplo que eu estou dando, qual é o papel do vereador? O vereador cria leis e o vereador fiscaliza como o prefeito está gastando o nosso dinheiro. Vereador não constrói nada, não constrói hospital, não constrói creche, não constrói escola, não asfalta a rua. O vereador não tem o poder de executar orçamento, de executar o dinheiro, de gastar o dinheiro público. Não é papel do vereador. Então ele não pode construir um hospital. Ele está prometendo uma coisa que ele não vai cumprir. Certo. Se o eleitor tivesse preparado, se o eleitor soubesse que vereador não constrói nada, não teria votado nele. Na verdade, ele tinha que ter tomado era um esculhambo ali, naquela reunião. Ao invés de ser aplaudido, ele tinha que ser vaiado, ele tinha que ser execrado, porque político despreparado tem que ser tirado da vida pública. Não, ele foi aplaudido, porque ele tinha má intenção de enganar aquelas pessoas e as pessoas não tinham educação política, elas não sabiam que vereador não constrói. E isso gera um ciclo vicioso. Sim. Porque o cidadão acreditou, hoje, as pessoas que estavam naquela reunião devem pensar o seguinte: pô, a gente acreditou naquela pessoa, naquele candidato, ele ganhou a nossa confiança, porque ele vendeu um produto para aquela comunidade, ele sabia que aquela comunidade era carente de um hospital de média complexidade, ele vendeu um sonho, um desejo, as pessoas acreditaram nele, deram a confiança, deram um voto de confiança para ele, ele ganhou e traiu aquela confiança. Mas as pessoas podiam estar melhor preparadas, entende? Falar, opa, eu sei que o vereador não faz nada, não vou votar nele, esse cara está me enganando. Por isso que eu acredito na educação política, por isso que eu escrevi esse livro, para levar para as pessoas, e ao longo de 2021, ao longo do primeiro semestre de 2022, a gente fez um trabalho muito grande de divulgação desse livro, inclusive levando versão digital do livro para as pessoas de forma gratuita, isso em 2021, começo de 2022, para que as pessoas pudessem ter acesso ao conteúdo da educação política. O meu propósito de vida é levar a educação política para as pessoas, é fazer com que as novas gerações, as gerações atuais também, sim, mas que os nossos filhos tenham educação política na escola, para que ele saiba desde a escola o que faz o vereador, o prefeito, o que é uma cidade, quem que ele tem que cobrar por ter um buraco na frente da casa dele, quem que ele tem que cobrar para melhorar o serviço da polícia ou para melhorar o serviço de um determinado hospital, quem que ele tem que cobrar com relação à mudança, planos econômicos, enfim, qualquer questão que o cidadão tenha, ele saiba que ele já está pagando alguém para fazer aquilo e quem é a pessoa certa que ele tem que cobrar. Esse é o conhecimento do funcionamento da máquina pública. Isso tem que ser ensinado nas escolas. Nós temos que ter um projeto de lei em Brasília que coloque educação constitucional, como eu chamo, que é sobre o que eu falo no livro, basicamente é o que está escrito na nossa Constituição. Está lá desenhado qual é o papel do vereador, qual é o papel do deputado, qual é o papel do prefeito, qual é o papel do presidente. Está lá. Então as pessoas precisam saber sobre isso, que isso vai ajudar a melhorar muito a vida do cidadão. Imagina um empreendedor que paga um monte de impostos, que não sabe a quem que ele deve recorrer sobre questões do seu trabalho, da sua empresa, o cidadão comum que às vezes reclama do ônibus lotado e às vezes bota a culpa do trajeto de ônibus no presidente da República. Então ele está cobrando errado da pessoa errada. Provavelmente aquele problema não vai ser solucionado, entende? Só vai ser solucionado quando ele cobrar da pessoa certa. Certo. E trocar, se a pessoa certa não estiver fazendo o trabalho dela, troca as peças, porque nós podemos votar em outras pessoas, eleger novas pessoas. Então é de toda essa vivência enquanto brasileiro, percebendo a necessidade de mais educação política, que eu escrevi o livro, coloquei o livro aí em diversas escolas, a gente fez doação do livro para várias bibliotecas, para que os estudantes pudessem ter acesso a bibliotecas de escolas públicas, de universidades. A gente fez palestra em empresa, fez palestra em universidade, fez palestra em escola pública,
participou de muitos podcasts como esse seu, que eu já agradeço a oportunidade que você está nos dando, porque também é uma forma de você levar a educação política para o teu público. E o meu objetivo é levar a educação política para todos os brasileiros e que o brasileiro não seja mais enganado por político, que ele saiba o papel dos políticos, que ele compreenda um pouco melhor o jogo político e não seja mais enganado. Por isso a gente escreveu o livro, foi essa a motivação de viver num país melhor, de morar num país melhor e de ter aí um país melhor para os meus filhos e para os filhos de cada um de nós. Perfeito, Ricardo. Quantos anos você tem, Ricardo? 44 recém-completados e bem vividos. É isso aí, cara. Futuramente, você tem planos de se candidatar? Bem proximamente. Cara, eu recebo essa pergunta o tempo todo. Eu sabia, cara. O tempo todo, todo mundo. Vai ser candidato, vai ser candidato, vai ser candidato, vai ser candidato. É uma pressão no Instagram, dos amigos, dos... E sim, tenho pretensão sim. Sou hoje pré-candidato a deputado federal, depois de muito analisar. Muita gente me questionou o seguinte, escrever o livro é fácil. Tipo assim, papel aceita tudo. Mas e para fazer isso que você está colocando no livro? Primeiro que não é fácil escrever o livro. Vai a dica aí para quem está pensando que é fácil, não é não. Mas sim, acho que é um desafio que eu aceitei. Me colocar como pré-candidato a deputado federal, vai ter um rito, né? Você decide ser candidato, você conversa com a sua família, você analisa, porque eu sou contra muita coisa. Sim. Sou contra a regalia para político, sou contra o fundo eleitoral, porque eu não sei se o eleitor sabe, mas hoje quem banca a campanha dos políticos é você. Com seu dinheiro, que devia estar no seu bolso, que devia estar servindo para você comprar mais alimento, deveria estar servindo para ter uma educação melhor para o teu filho, para a saúde para a tua filha, para mais segurança pública, para qualquer outra coisa. Mas vai sair da saúde, da educação, da segurança e vai para o bolso de político. Quase 5 bilhões de reais tirados do orçamento, tirado da saúde, da educação, da segurança, para dar na mão de político fazer campanha. Eu sou contra. Certo. Sou contra. Acho isso errado. Acho que o dinheiro do povo deve estar lá na segurança, na educação, na saúde. Todo mundo fala que precisa pagar mais para policial, por exemplo, para fazer um trabalho, pagar mais para médico, mais hospitais, melhores professor, cara. Todo mundo pede, que é importantíssima. A partir dali que tudo acontece. É uma briga para dar um aumento pro professor. Aí você pega 5 bilhões de reais. Não estou falando de 5 reais. Não, sim. São 50 reais. São 5 bilhões de reais. Dá na mão de político. Para político fazer papelzinho, santinho, jogar na rua, entupir a rua, que vai alagar as ruas, que amanhã depois vai gastar mais dinheiro para limpar o bueiro. É um ciclo insano. Sou contra. Então tomar uma decisão de ser candidato não é uma decisão fácil. Para quem é sério, não é uma decisão fácil. Envolve família, envolve você falar como é que você vai fazer campanha sem usar o dinheiro público, porque se eu sou contra, não vou usar. Porque é muito fácil o cara falar que é contra e depois pegar o dinheiro e usar. Não vou fazer isso. Então é uma decisão bem complicada, cara. Não é fácil, não. Inclusive, tomei há pouco tempo. A vontade sempre está lá. Você quer ajudar a melhorar o teu país. Mas na prática a coisa fica mais complexa. Tomei essa decisão, sou pré-candidato. Meu partido, eu sou filiado ao Podemos. Ele vai fazer convenção, tem um rito. É até importante esse pessoal saber. A partir do que a pessoa decide ser candidata, ela tem que colocar o nome, ela tem que estar afiliada a um partido político 6 meses antes da eleição, pelo menos. Aí ela vai colocar o nome dela à disposição do partido, o partido vai fazer uma convenção, está acontecendo agora várias convenções, de 20 de julho até 5 de agosto, e o partido escolhe os candidatos lá dentro, em convenção. Então eu vou colocar o meu nome à disposição do partido. O partido vai fazer a convenção dia 20 de julho, dia 24 de julho, desculpa. Dia 24 de julho, e lá na convenção é que é escolhido. A partir dali que você, de fato, tem um nome aclamado pela convenção, que você é, de fato, pré-candidato. Aí tem toda uma burocracia, um monte de certidão criminal, um monte de coisa, documentação burocrática que você encaminha para o partido. E aí, a partir de 16 de agosto... dando tudo certo nessa caminhada, começa a campanha de fato. Eu acho que nós precisamos de gente nova, e aí vale quem está nos acompanhando também pensar e refletir. Você acha que não está bom, você acha que os políticos não te representam? Seja candidato. Você não quer um emprego? Que é isso mesmo, um emprego, é colocar o teu currículo para a população escolher. Um senador, um deputado federal, as próximas eleições serão para vereadores nas cidades. Um vereador na cidade de São Paulo ganha 20 mil reais por mês.
Não é um bom salário? Então, e se você ainda pode ajudar a melhorar a vida da tua população, você que conhece os problemas da nossa cidade, você que está preparado, vai estudar, vai conhecer como funciona a Câmara de Vereadores, vai entender de processo legislativo, de lei de licitações, de como funciona o rito legislativo, e se candidate. É importante que nós tenhamos novas lideranças, que a gente tire essa galera. Quando eu falo novas lideranças, não é nova na idade, é nova na vida pública, que não esteja viciada, que não esteja cooptada pela prática ruim da política. Nós precisamos de sangue novo na política no Brasil inteiro. É muito importante que isso aconteça. Cara, você passou um ponto que eu queria voltar aqui também, referente a algumas regras do vereador, alguns pontos. Bora. E eu vi aqui alguns conteúdos seu também, tanto nessas regras que você tocou, e também alguns conteúdos seus no Instagram, referente ao seu público. Referente ao público hoje do seu Instagram, você recebe algum hate por conta deles? Você recebe mais apoio, mais hating? Você recebe um tipo de mensagem? Cara, eu apoio você, eu apoio a sua ideologia, eu apoio o seu tipo de conteúdo. Vai nesse caminho que dá certo. Porque acredito eu que se você está se candidatando e você realmente tem que conversar com a família, você realmente tem que ir para se candidatar por conta de algumas coisas que você realmente não apoia. Por exemplo, se você vai para se candidatar, você realmente não vai concordar com algumas coisas que hoje o partido atual possui. Então, assim, hoje no Instagram você recebe muita mensagem mais de hating ou mais de pessoas te apoiando? Cara, esmagadora maioria de pessoas apoiando. Sempre tem um lá que não é nem hate, na verdade. Eu acho que tem pouquíssimos, eu nem me recordo de hates. É gente que fala, política é tudo igual. Certo. Não tem jeito, não vai mudar nada. Meu voto é branco, meu voto é nulo, que é uma outra idiotice, babaquice, burrice. O voto branco e nulo sai da contagem dos votos, serve pra nada. Não serve pra nada. Vamos entrar já nesse ponto. Sim. A gente volta nos hates aqui. Vota branco e nulo não serve pra nada. A Justiça Eleitoral tira esses votos da contagem para fins de contabilidade do coeficiente eleitoral, serve para nada, vira um número na estatística ali. Não existe, é um mito dizer que mais de 50% do brasileiro votar branco, votar nulo, tem novas eleições. Mentira, não existe isso em lugar nenhum, não tem lei que diga isso. Lembra que eu falei que tudo na administração pública tem que ter uma lei dizendo que pode fazer? Não tem lei que diga isso. Então, se tiver 90% dos brasileiros votando branco ou nulo, a eleição vai ser decidida pelos outros 10% dos brasileiros. É isso. Quando você vota branco ou quando você vota nulo, você está se posicionando politicamente, deixando de se posicionar e deixando na mão dos outros brasileiros a sua escolha. Aí você vai engolir o que vier, porque você abriu mão de se manifestar, que é o que está acontecendo quando a pessoa vota branco e nulo. Então, escolha. E quando eu falo escolha, preste atenção, você vai votar para o poder legislativo e para o poder executivo. A gente sabe que às vezes no poder executivo as escolhas são mais difíceis, porque é A ou B, que não é ainda tem A, B, C, D e E. A eleição só é decidida quando abre a urna, então faça a sua escolha de coração no primeiro turno, se houver segundo turno, aí você vai pro par ou ímpar ali, por menos ruim na sua opinião. Mas e o legislativo, que é quem cria a lei, que é quem vai fiscalizar o executivo? Esses são mais de 2.000 candidatos, não é possível que não tenha um candidato que se enquadre no teu perfil, não é possível. Então, quando a pessoa fala que vai votar branco e nulo, ela está pensando no executivo. Ela não prestou atenção. Você já vê que o índice de ignorância política desse cidadão, na maioria das vezes, é tão grande que ele está olhando só o executivo. Certo. Ele não está olhando o legislativo. De repente ele fala, eu não gosto nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem do Ciro, nem da Simone, nem não sei de ninguém. Ok, tá tudo bem, mas você vai contratar alguém para fiscalizar, seja lá quem vai ganhar as eleições para presidente. Então você fala, aqui no meu fiscal, na pessoa que vai fiscalizar, eu quero uma pessoa boa, um cara esperto, um cara malandro, um cara preparado para fiscalizar, seja quem for o presidente, para evitar que tenha corrupção. Então, a pessoa que vai analisar um orçamento de mais de 4 trilhões de reais tem que ser uma pessoa preparada. É ali que a gente põe fim na corrupção, é no parlamento, é votando bem para deputado federal e para senador. É ali que você pode segurar
se um presidente da república estiver indo mal. É o parlamento que segura. O parlamento até derruba o presidente. Já tivemos isso no Brasil 2 vezes, de 88 para cá. Collor e Dilma. Quem tirou? O parlamento brasileiro. Mete impeachment. Exatamente. E você pode ter um parlamento preparado que ajuda um bom presidente a andar mais rápido, a aprovar coisas boas para o Brasil. Então, o segredo, na minha opinião, de você fazer o Brasil andar hoje é destravar no parlamento. Para fazer o Brasil andar, é peça boa, gente boa no parlamento. Cara, você tinha comentado, você colocou até um ponto, quando você vota branco e nulo. Esses votos, eles saem. Isso, eles têm lá a estatística, tantos por cento de pessoas votaram branco e nulo, mas eles saem da contagem dos votos válidos. Certo. Porque para você contabilizar a eleição, você tem que ter os votos válidos, os votos de fato dado a alguém, ou a um candidato ou a um partido político. Para presidente da república, governador e prefeito, a gente chama de eleição majoritária. Quem tem mais votos ganha, é fácil de entender. Né? Tá eu e você disputando. Você teve mais voto que eu, ganhou. Eu tive mais voto que você, ganhei. O povo entende, é fácil. Para vereador, deputado estadual, deputado federal, não é assim que funciona. Às vezes quem tem mais voto não ganha. Porque depende de uma matemática política um pouco mais complexa. É chamado voto proporcional. Vou tentar explicar para a galera entender porque é importante isso. Inclusive me faz uma conexão para eles entenderem um efeito tiririca aí do tal do puxador de voto. Certo. Você vai entender isso aí. Vamos lá. Na eleição de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, a Justiça Eleitoral, depois que termina a eleição, ela vai fazer o seguinte, ela vai separar os votos brancos e nulos, vai tirar dessa contagem, serve para nada, como eu falei. Ela vai focar os olhos dela nos votos válidos, voto que foi dado para um candidato efetivamente ou para um partido político, chamado voto de legenda. Ela pega esses votos válidos, divide pelo número de cadeiras em disputa. Por exemplo, para deputado federal, são 70 cadeiras que o estado de São Paulo tem direito. Então, nós temos 70 cadeiras em disputa. Pega todos os votos válidos do estado inteiro, divide por 70. Vai chegar num número chamado número mágico, que a Justiça Eleitoral chama de coeficiente eleitoral, que é um número mais ou menos, pegando os dados do passado, Sim. que esse é um dado que a gente só sabe no dia da eleição, porque são votos válidos, coisa que aconteceu de fato. Você divide os votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Nas eleições passadas deu algo em torno de 300 mil votos. Aí, para um partido político ter direito a um deputado federal, a eleger um deputado federal, tem que somar os votos de todos os candidatos do partido, daquele mesmo partido, a cada 300 mil, que é o coeficiente eleitoral, uma cadeira. Então, vamos lá. Partido A teve 900 mil votos, somando o voto de todos os candidatos daquele partido deu 900 mil. Então o coeficiente eleitoral ficou em 300 mil, partido A vai ter 300, 600, 900, 3 cadeiras. Aí ele tem direito a eleger 3 deputados, olha de novo para dentro do partido os 3 mais votados estão eleitos. Certo. Ok? O que acontece, que eu falei do efeito tiririca? O tiririca, todo mundo sabe, não é segredo, é uma informação pública. Foi pra frente da TV em 2014, fez dancinha, chamou o eleitor de abestado, disse que pior do que tá não fica e tal, fez piada com a cara do brasileiro e em protesto, muita gente que não curte política, que não gosta ou que tá cansado de ser enganado por político, votou de protesto no Tiririca. Em 2014 ele teve 1.500.000 votos no estado de São Paulo inteiro. Foi o deputado mais votado daquela eleição de 2014. Lembra que eu falei que a cada 300 mil votos, mais ou menos, o partido faz um deputado? Sim. O Tiririca sozinho, só ele, sem somar o voto dos outros, só ele teve 1.500.000 votos. Então, no partido que o Tiririca estava, teve 300, 600, 900, 1.200.000, 1.500.000 votos. 5 cadeiras de deputado federal foi para aquele partido só com a votação do Tiririca. O Tiririca ocupa uma. E quem ocupa as outras 4?
Ninguém sabe. É essa a resposta que o eleitor do Tiririca tem. Só que pode ser um bandido, um corrupto, um vagabundo, um cara que tá lá em Brasília agora roubando dinheiro, o teu próprio dinheiro, tu que votou no Tiririca achando engraçadinho, pior do que tá, não fica. Aí agora tu tá pagando aí 6, 7 conto no litro da gasolina, que aí você fala, não tenho carro. Mas e a entrega da farinha de trigo na padaria do pão que você consome? É transportada como? É transportada com diesel. Então tudo impacta no preço e vai acabar impactando quem paga essa conta é o povo brasileiro. Então, para votar de protesto, fica a dica para você votar numa pessoa equilibrada, numa pessoa preparada, bem informada, que vai fiscalizar os atos do Poder Executivo para evitar a corrupção, para evitar que roubem o teu dinheiro, o nosso dinheiro. Então, o efeito Tiririca, o Tiririca não acordou de manhã um dia e falou, quero ser candidato. Vou ser... Não, ele foi chamado por um partido político, que teve um marqueteiro, que pensou nessa estratégia, falou, vamos dar o tempo de TV todo pro Tiririca. Esse cara foi um gênio. Que ele foi um gênio. Esse cara foi um e gênio. não é uma estratégia nova. A estratégia do puxador de voto ela é antiga. Nós já tivemos outros puxadores de votos na história da política brasileira, porque sempre tem um eleitor despreparado que acaba acreditando, está cansado e vota num puxador de voto desse, e junto com aquela pessoa vai outros. Então preste atenção para você não ser enganado por marqueteiro político para poder votar em alguém que vai ter muitos votos, aí você elege aquela pessoa e elege mais outras tantas que você não sabe quem é. Por exemplo, hoje você conseguiria fazer um top 5 desses mesmos políticos daí, desses mesmos... Vamos falar assim, igual o Tiririca, desses 5, um top 5 com as pessoas mais despreparadas, do estilo Tiririca, você conseguiria fazer? De candidatos, de deputados, como assim? Que foram candidatos, exato, ou que são despreparados ou que são puxadores de voto? Pode ser nos dois exemplos. Cara, despreparado tem muita gente, não necessariamente. Normalmente despreparado, a estratégia do Tiririca é uma estratégia ousada do partido, onde o partido toma uma decisão de botar 90% do tempo de TV, 90% do rádio e investe num projeto maior. E não necessariamente o candidato é 100%. Tipo, o caso do Tiririca, ele é despreparado. O Tiririca não aprovou nenhuma lei, não fiscalizou nada, ele fez nada. Porque nós estamos pagando para ele aprovar leis, certo? Para ele renovar, estamos aqui falando do Código Penal brasileiro da década de 40. Não foi proposto, não foi aprovado pelo Tiririca. O Tiririca fazia parte da Comissão de Educação. De novo, gente, tenho nada contra o Tiririca. Para mim, ele como comediante é maravilhoso. Dou risada com as piadas dele como comediante. Agora, quando diz respeito ao dinheiro do povo brasileiro, não é para brincar, não é para fazer piada. Porque as pessoas estão morrendo. Sim. As pessoas estão morrendo no hospital, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo em situação de rua. São várias situações catastróficas que nós estamos vivendo no Brasil, e a gente tem um parlamentar boca aberta, imbecil, idiota, no Congresso Nacional para fiscalizar 4 trilhões de reais. Então isso não é brincadeira, isso é uma coisa seríssima. Como comediante tá tudo certo, vamos fazer piada, ali é o business dele, ali é o negócio dele, e é engraçado e funciona, mas não com o nosso dinheiro, ok? Então, às vezes a estratégia não é necessariamente ele. Tem youtuber que é puxador de voto. Já foi puxador de voto. Você tem cara de filme pornô que é puxador de voto. Você tem... Nós já tivemos uma pessoa extremamente inteligente que foi puxadora de voto, foi o Enéas. O Enéas tinha vários cursos, mestrado, doutorado, um cara extremamente inteligente, mas era um puxador de voto porque ele era caricato. O puxador de voto muitas vezes é caricato, é alguém conhecido, alguém que... Para você ser candidato, primeiro desafio seu vai ser se transformar em alguém que as pessoas conheçam. Então, a pessoa desconhecida ela vai gastar muito tempo e muito dinheiro para as pessoas conhecerem ela. Depois que elas te conhecem, aí elas vão ver o que você pensa como político. Aí elas podem ou não votar em você. É um processo complexo e caro. Se você pega alguém na sociedade que já é conhecido, é mais fácil das pessoas votarem nela. Então pode ser atriz pornô, pode ser youtuber, pode ser apresentador de programa de televisão, pode ser jogador de futebol, pagodeiro, sei lá, qualquer coisa. Que já tenha uma notoriedade, entre aspas, já seja percebido pela sociedade. Esse é o puxador de voto. Também, né? Se candidatou? O Luciano queria ser candidato a presidente, mas não foi. Não será. Desistiu da candidatura. Nós tínhamos mais recentemente uma expectativa do Datena, que de novo não é uma pessoa burra, não é uma pessoa, mas é uma pessoa que seria um puxador de voto porque já está na televisão há muito tempo, as pessoas conhecem. Então,
que é importante o eleitor entender que, independente da figura caricata, da figura já conhecida, se ela tiver uma quantidade de votos que vá muito além do coeficiente eleitoral, ela vai se eleger por ela outras pessoas. Então, de novo, por isso que você não pode ter doença por político, você não tem que ter político de estimação, político que você idolatra. É o político quem tem que te idolatrar, porque você é o patrão dele. É você que trabalha vários meses no ano só para contribuir com impostos para pagar o salário de 33 mil de um deputado. Então, pô, o deputado é um cara que não pode usar carro oficial, não pode ter cota paletó. O cara ganha 33 mil e ainda paga 4 mil para ele comprar um terno, chamada cota paletó. Isso é surreal. Imagina você, trabalhador, você não tem isso. A grande massa do brasileiro não ganha nem 4 mil reais. Quanto mais ter 4 mil reais para comprar um paletó. Não tem. Então, o político não pode ter isso. Não pode ter. Você, eleitor, não pode aceitar que alguém tenha cota. Aceite a cota paletó, auxílio moradia. O cara tá ganhando 33 mil reais por mês, gente. Então, tem que ter uma moralidade na política. E essa moralidade começa com você. Escolhendo bem, com o teu voto, com o nosso voto. Então é muito importante que o eleitor esteja preparado para fazer boas escolhas, pessoas que concordem com ela. Não dá para fazer uma lista, porque eu já te citei aqui vários, né? Vamos evitar, já citei o do Tiririca aí, mas tivemos o Enéas Bom, tivemos o Clodovil, foi um puxador de voto, mas também era uma pessoa que refletia, que pensava. Evitem figuras caricatas. Você quer votar, mas vamos ter que tentar. Se você acha que ele pode ser um bom representante, que ele tem preparo e tal, então vote comedidamente para que aquela pessoa seja eleita, mas que não tenha 1 milhão de votos e puxe 5. Porque aí quando você dá 1 milhão de votos a um candidato a deputado, você não está votando, não está elegendo só ele, você está elegendo várias outras pessoas do partido dele, que ele também não tem controle nenhum. Então, às vezes, são pessoas muito ruins que vêm por trás, entendeu? Porque você não controla quem está no teu partido. O partido é uma instituição. Entra lá quem quer, quem o partido aceita que entra. Então, é bem complicado isso. Eu queria entrar num outro ponto, por exemplo. É quase o mesmo ponto. Uma pessoa hoje da mídia seria mais fácil para se candidatar por conta do público dela? Então, no caso... Com certeza, sem sombra de dúvida. Um exemplo aqui, vamos citar aqui um cara que hoje é youtuber, Felipe Neto. Se ele se candidatasse hoje, você acha que ele seria eleito? Depende do cargo, mas para legislativo, para deputado federal, para senador possivelmente, mas para deputado federal, que é um cargo extremamente importante, vai criar leis que vão valer no Brasil inteiro, aí ele seria um dos mais votados do Brasil. Tanto por conta do público dele? Por conta do público dele. Por conta do público dele. Cara. E independente de nós discutirmos aqui se Felipe Neto tem capacidade, tem discernimento, tem intelecto, tem condição de ser ou não parlamentar. Sim. Principalmente se ele tem preparo para isso. Não estamos discutindo isso. Sim. Simplesmente o fato dele ter alguns milhões de seguidores faz com que ele seja outro exemplo que ganharia dormindo. Bastava botar o nome nas redes sociais, sou candidata, é a Anitta. Fácil. De novo, sem discutir, inclusive tem vídeo da Anitta rodando aí que demonstra que ela tem pouco conhecimento na área política, técnica, né? Sobre o que faz um deputado, um senador e tal. Inclusive mandei um dos livros nossos para ela. Sério? Foi encaminhado para o correio para ela, para ajudar, porque ela é uma influenciadora de grande porte, fala e mexe com as massas. Então o importante é que ela tenha o máximo de conhecimento possível para que ela fale, de novo, independente da ideologia dela. A ideologia dela está tudo certo, está tudo bem, ela vota em quem ela quiser. Mas ela tem que falar com conhecimento. Certo. O deputado federal cria leis que vão valer no Brasil inteiro. O deputado estadual cria leis que vão valer no estado. Então presta atenção que além de criar as leis, eles vão fiscalizar o governador, no caso do estadual, e o presidente, no caso do federal. Então é muito importante votar numa pessoa preparada para ela fiscalizar o presidente, porque a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente. Você tem a tua crença, eu tenho a minha e quem está nos acompanhando tem a sua. Só que o parlamento fiscaliza o outro. Então, independente de quem vai ser o presidente, tem lá um parlamentar sério, capacitado para fazer isso. Então, para mim, seria fantástico que a Anitta soubesse falar isso. Dentro do meu propósito de levar a educação política para o povo brasileiro, ela ajudaria muito. Felipe Neto ajudaria muito, independente da ideologia deles. Eles falarem para que serve um deputado federal, um deputado estadual, qual de fato é o papel do presidente da república, até onde ele pode ir, qual o papel do governador, de um vereador, de um prefeito. Seria muito importante que esses influenciadores, a gente citou 2 aqui, porque veio na cabeça, mas tem milhares de outros influenciadores aí que estão aí com a possibilidade de ajudar a levar a educação política para o povo brasileiro. Outro que a gente citaria, poderia brincar, que é o Whindersson Nunes. Fácil. É só botar o nome, seria eleito também de novo, independente de ter ou não preparo para fazer aquele cargo que ele se candidata. Às vezes é mais difícil
a pessoa ganhar a eleição para um cargo de executivo. Prefeito, governador, presidente. Aí já é um pouco mais complexo, porque aí a população está olhando mais macro, entende? E ele precisa ter 50% mais um dos votos para ganhar no primeiro turno e a maioria dos votos para ganhar no segundo turno. E aí quando se trata de executivo, o povo está analisando mais, aí vai ser cobrado mais, porque essa nossa cultura no Brasil é de que o executivo é o cara, o legislativo não. Está errada, que na verdade eu acho que isso foi proposital, porque quem manda mesmo no Brasil é o legislativo, que é ele que vai aprovar. Lembra que a gente falou do porte de água? Sim. Amanhã pode ganhar o Lula, pode ganhar o Bolsonaro, se não tiver um Congresso bom, vão fazer nada, vão sambar na mão do Congresso. É o Congresso quem manda no Brasil, o parlamento que manda no Brasil, de fato mesmo. Só que você não sabe. Se a gente descer aqui, sair aqui na rua, você que está nos acompanhando aí, perguntar para o seu grupo de amigos, de familiares, o nome de 10. Eu falei que tem 513 deputados federais que a gente paga o salário. Pergunta o nome de 10. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então imagina, é difuso, sabe? A gente bota o mal do Brasil, é o Centrão. O Centrão é o quê? É uma entidade? É um monstro que está lá no Congresso e que domina tudo? Não, são deputados. Mas a gente tem que começar a nominar. Deputado A, deputado B, deputado C, fulano, esse aqui é bandido, esse é ladrão, esse é safado, esse tem que estar preso. Assim o povo começa a trocar, mas não é uma tarefa fácil. É mais fácil a gente culpar alguém e esse alguém sempre é o presidente, é o governador, é o prefeito. É o que eu concordo também com essa tese. Inclusive, eu vou aproveitar já aqui o momento. Produção, tá com nossos patrocinadores aqui? Opa, tô sim. Tô Produção? sim. Oi, tá ouvindo? Agora tô, perfeito. Então tá bom, tô sim, cara. A gente vai aproveitar aqui já para agradecer aos nossos patrocinadores que a gente tem aqui do nosso canal, nosso podcast. Pessoal, espero que vocês estejam aí gostando do assunto. Inclusive, confesso que era um assunto que eu estava bastante ansioso, porque, cara, é a primeira vez que a gente traz um pré-candidato aqui. Você é o Opa, primeiro. Que bom, fico feliz, espero que abra portas para outros, Sim. que as pessoas possam trazer as ideias delas aqui e que você daqui saia mais preparado para poder Com embater essa certeza. galera. Educação política é o que a gente precisa levar para a população. Com certeza. Rapaziada, queria já deixar pra você, creio que você já conhece, né? O pessoal aí do Jaçanã já deve conhecer bastante. Barbearia Sobral, aí Gão, tamo junto. Produção, tem o endereço aí fácil deles? Tenho sim, é na rua Igarité, 650. Rua Igarité 650. 50. Segue lá eles no Instagram, rapaziada. O pessoal lá é foda, vou falar pra vocês. Mesinha de bilhar, cervejinha. Aô, topeira! Se você também curte aí também jogar um fliperama, pode encostar lá que lá também tem um espaço reservado aí pra vocês, rapaziada. Lá é um lugar bem familiar. Pode encostar lá que o corte é zica. Encostando lá, ó, falando que conheceu o meu pivete, ó, o Igão vai fazer uma promoçãozinha aí pra vocês, certo? Qual que seria o próximo aí, rapaziada? Ah, esse daí, vamos... Rapaziada, segue lá o Rei do Frozen Batidas. Paloma, obrigado aí pela confiança. As melhores batidas da Zona Norte é dela. Tanto pra você que gosta das batidas aí também com álcool, sem as álcool ela também fornece. Licor, batida de diversos sabores, ela vai ter lá. Da Noninha de Gente Grande é o sabor top, é o sabor novo que ela já inventou aí. Inclusive é um dos melhores também que ela tem, tá? Pode seguir eles lá no Instagram, que são as melhores batidas de São Paulo. Agora a próxima aí... Qual que é a próxima aí, produção? A melhor de todas, né? Ah, eu não vou nem responder. É a REC 709, rapaziada. Você que aí que tem interesse em começar o seu conteúdo de audiovisual, o seu conteúdo também com um podcast, gravação de videoclipe, pode entrar em contato com a REC 709. O Instagram é REC 709 _filmes. Procede, produção? Isso mesmo. É isso aí, rapaziada. Pode entrar em contato com eles. O Andrigo aí, ó, é o cara que assina o cheque. Pode entrar em contato com eles. Inclusive você também, Ricardo, se você quiser começar algum conteúdo, já sabe onde procurar. Opa, Já sabe onde aqui procurar. a estrutura é boa, hein? O que você achou do nosso estúdio aqui? Fantástico, cara. Muito bacana mesmo, vale a pena. Falar pra vocês, aqui foi onde a gente começou aqui nosso podcast. O cara que abraçou a gente nesse projeto tá aí com a gente até hoje. A gente já procurou outros, mas aqui foi onde a gente conseguiu o melhor local e também o apoio aí da produção. Foi o chute inicial foi aqui. Pode entrar em contato lá com eles, que a rapaziada que é o melhor. E tá dando certo, né? Já vai pra um Oxi, tempão aí. vai fazer já 1 ano aqui. Inclusive, rapaziada, o especial de ano tá chegando aí já pra vocês. Vocês não vão ficar de fora dessa. Vai ter uma surpresa aí pra vocês, certo? Ó, essa REC 0709. REC 709. Ainda fica a dica aí pra galera do Política do Bom Senso aí, ó. O Dr. Danilo, que também tem um podcast.
@política do bom senso. Aí, tá aqui, tá vendo a estrutura. Realmente fomos super bem tratados, uma estrutura top, top, top. Quiser entrar em contato aí, ó, a produção já tá aqui já, só... Já leva um desconto aí Já agora. leva um Já fala com o homem descontinho que aí, ó. assina o cheque aí. Tá? Fechando agora tem desconto, hein? Aí, ó, já tá no papo já. Produção, obrigado aí pela confiança e vamos nessa pra mais um. Perguntas? Vamos pras perguntas do Instagram. Bora! Vamos lá. Vamos aqui a primeira. Na sua opinião... Eita. Tá tudo certo aqui, produção? Tá sim, tô fechando só o áudio só. Ah, tá. Fechou. Na sua opinião, Ricardo, comenta um pouco pra gente como você mudaria o país ou qual seria o caminho em sua opinião. Caramba, pergunta bem estruturada. Cara, primeiro, para mudar o país, nós precisamos de educação política. Para mim, a base é a educação. Então, a gente tem que ensinar o brasileiro a conhecer a administração pública, a conhecer o que faz cada um deles, como a gente já falou aqui. Esse é o passo, porque todo ano a gente tem eleição, toda cidade no Brasil afora vai ter um candidato, uma ideia, uma inovação. Nós precisamos fazer com que o parlamento faça o papel dele. Para mim, eu mudaria o mandato no STF. O executivo tem que... O presidente da República, e pelo que eu entendi, se fosse presidente da República, é isso? Exato. Para mudar o Brasil são muitas frentes. Lembra, a gente começou o nosso papo aqui falando dos poderes. Então, é um conjunto de atividades. Vamos imaginar que a gente estaria lá, como as pessoas pensam, na E os presidência projetos já aprovados. Então, o rito é sempre longo, é sempre complexo. Vamos começar por aí. Não existe uma fórmula mágica. Quem vendeu uma fórmula mágica está te enganando, está mentindo. Não existe fórmula mágica. Porque o executivo vende uma fórmula mágica que tem que ser aprovado por outras 594 pessoas. Então, o primeiro passo é a gente ter um projeto de Brasil. Eu acho que o Brasil não tem um projeto de Brasil. A gente não sabe para onde nós queremos levar o nosso país. Eu não vejo isso nos projetos dos candidatos à presidência da República hoje. Confesso que, como sou um estudioso do tema e gosto muito do tema, procuro, já dei uma olhada porque já teve um partido que lançou o seu programa, estou esperando o outro grande candidato lançar. A gente teve inclusive acesso a um plano de desenvolvimento que mais me chamou a atenção como projeto foi o do Ciro, nessa eleição de agora, um plano pensado para o Brasil. Tem coisas que eu não concordo, coisas que eu concordo, mas eu acho que pelo menos tem uma estrutura ali que foi apresentada, mas é um desafio imenso a gente poder dar passos que de fato possam ter um impacto significativo. Eu escolheria aí algumas frentes. A primeira delas seria a educação. A gente precisa reestruturar a educação brasileira, assim como tivemos em outros países do mundo. Todas as grandes mudanças aconteceram a partir do momento que a gente reestruturou o processo educacional daquele país. E no Brasil nós precisamos urgentemente fazer uma revolução, uma transformação no segmento educacional. De fato, valorizar a profissão de professor, porque é a partir dali que a gente tem todas as outras profissões, é a partir dali que a gente qualifica a mão de obra no Brasil, mudar, como costumam os coaches a chamar, o mindset do brasileiro, a forma como o brasileiro pensa, para deixar de pensar para ser empregado e passar a ser gerador de emprego. Então a gente tem que fazer com que o brasileiro passe a ser mais self-made, ele mesmo fazer mais, empreender mais, é uma dificuldade que a gente tem. Então fazer uma transformação na educação é um passo. Eu acho que a gente tem questões importantes que precisamos resolver na área da saúde, qual de fato é o papel de um grande programa que nós temos no Brasil, que é o SUS, definir esse papel do SUS, definir o papel das empresas privadas na área da saúde, que são as empresas que trabalham com plano de saúde, definir o papel das relações exteriores no Brasil. Tem muita coisa que o Brasil precisa, caminhar. Isso aqui seria um outro programa para a gente discutir. Tem que ser mais uns 20 programas. Tem que ser mais uns 20 programas, porque tem muita coisa. Mano. Mas a gente tem um desafio difícil, cara, que é primeiro limpar o Congresso Nacional. Esse é o grande desafio. E que eu não estou vendo candidatos a presidente trabalhar nessa liderança, que o presidente é um líder. O presidente é um cara que vai puxar, que vai conduzir a nação para algum lugar. Por isso que eu te falei, falta um projeto de Brasil para a maioria das campanhas brasileiras. O que eu vi alguma coisa nesse sentido foi o projeto do Ciro. Eu falo do Ciro porque é o que está aí, todo mundo está acompanhando. Já estou esperando o plano de governo e as propostas dos outros dois candidatos que estão postos aí. Mas o que a gente precisa realmente fazer é mudar o parlamento. Porque independente do que a gente apresentar como executivo, se a gente tiver um parlamento corrupto, não vai mudar nada. Entende? Não vai mudar nada. A gente pode desenhar aqui, sentar aqui, vários especialistas, desenhar um belo plano para o Brasil. Mas se o parlamento que for eleito, que é quem vai aprovar ou não esse plano, entende?
Se o parlamento for um parlamento corrupto, por isso que quando eu comecei a falar, eu falei educação política. A gente precisa educar o povo novamente. Porque o povo precisa primeiro entender a importância dele enquanto patrão para tirar as peças podres do parlamento, deixar um parlamento bem articulado. A partir daí a gente consegue aprovar um plano que de fato possa fazer uma transformação importante no Brasil. Porque hoje a gente tem muito parlamentar corrupto, que está chupando o dinheiro do povo, está desviando o dinheiro do povo, e aí é um grande problema. Então acho que a educação é a grande base que nós precisamos mexer para de fato ter um caminho para o país. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta. O Brasil gasta mais com o sistema prisional do que com a educação básica? Gasta. É surreal isso, né? Mas a gente tem um custo imenso do nosso sistema prisional. Uma média aqui no estado de São Paulo de R$ 1.800 custa um preso. E a média de gastar, por exemplo, com o ensino médio no estado de São Paulo é de R$ 400. Certo. Então, aí Repete essa parte para mim, por favor, desculpa. em torno de R$ 1.800 custa um preso. O custo do preso de uma pessoa no sistema prisional, em torno de R$ 400 é o custo de um aluno no ensino médio no estado de São Paulo. Então, por aqui, você já começa a ver que tem alguma coisa errada. Estamos investindo, estamos gastando mais para manter as pessoas na cadeia do que para fazer com que as pessoas evoluam. Aí volta de novo naquilo que eu falei, educação é a base do processo. Então, é bem complexo, a gente precisa inverter essa lógica rapidamente. Nós precisamos focar os olhos, enquanto nação, na educação. Porque hoje nós temos uma geração de jovens que a imprensa costuma chamar de neném, então nem vai para a faculdade, nem tem emprego, nem nada, muito grande. E nós estamos formando uma geração de analfabetos funcionais. Primeiro que os jovens que começam o ensino fundamental 1 e terminam o terceiro ano do ensino médio, é uma queda, é decrescente esse número. As pessoas vão, cada ano escolar, elas vão saindo mais da escola. Então a gente precisa reter esse jovem, porque a escola, na maioria dos casos, ela é desinteressante. Sim. Outros casos, o cara prefere ir para o mercado de trabalho porque ele não vê conectividade, ele não vê por que ele está indo para a escola, como é que isso vai encher a barriga dele. Então, existe realmente a necessidade de fazermos uma transformação no nosso sistema educacional, na forma como a gente enxerga a educação, na forma como a gente pensa a educação, buscando exemplos em outros lugares, mas adequando a nossa realidade enquanto brasileiros. Perfeito. Vamos para a terceira perguntinha aqui. Quais são as definições de política esquerda e de direita? Outro podcast. Fernandinho. Outro podcast, que é um tema bem complexo. Mas, de novo, vamos tentar resumir aqui para as pessoas entenderem. Esse termo é antigo, remonta da época da Revolução Francesa. Que eu vou tentar atualizar aqui para não ficar contando muita história, porque o tempo já avançou. Mas a gente pensa hoje no Brasil esquerda como um pensamento um pouco mais progressista e direita um pensamento um pouco mais conservador no que diz respeito a costumes, a hábitos da sociedade. Então você vai encontrar aqui uma discussão, ou pelo menos a venda de uma ideia. Não necessariamente é assim que funciona, porque esquerda e direita são conceitos que para mim são totalmente ultrapassados. Porque a sociedade é muito mais complexa do que definir em dois grupos, de esquerda ou em três grupos, esquerda, centro e direita. É muito mais complicado do que isso dia a dia em sociedade. Mas, se você tem um pensamento mais conservador, que na cabeça do cidadão, família é homem e mulher, você é um pouco mais rígido com as questões de costume, você é mais centrado à direita. Certo. Se você é mais progressista, mais liberal com essas questões de costumes, de que a sociedade andou, de que família necessariamente tem uma outra conjuntura, entre outras questões, você está mais à esquerda. A esquerda também tem um viés um pouco mais social, um olhar um pouco mais de o Estado ter mais responsabilidade sobre a vida das pessoas. E aqui eu estou tentando limitar ao máximo. Sim. Aqui na direita é um pouco mais liberal economicamente. O Estado tem menos peso, menos responsabilidade na vida das pessoas. É uma definição simples para as pessoas entenderem direita e esquerda como a gente vende elas aqui no Brasil. Só que eu falei, e é o que eu acredito, isso aqui é muito mais complicado. Entre um pensamento e outro tem um emaranhado de coisas muito grandes. Certo. Vamos imaginar que você acha que o Estado deve ter menos
responsabilidade na tua vida, deve ser economicamente mais liberal. Mas, por outro lado, você também quer ser liberal nos costumes. Aonde é que você está? Qual é a tua posição aqui nesse direita e esquerda? Entende? Ou você é mais tradicional nos costumes, você é mais conservador, mas você também acha que o Estado tem que ter um peso maior e uma presença maior na vida do cidadão, que não pode largar tudo. Aonde é que você está nesse espectro político aqui? Entende? Então é bem um emaranhado, é bem mais complexo, gente. Por isso que esquerda e direita parece que é uma coisa que os políticos querem amarrar para definir o seu quinhão. Então tem muita gente que ganha muito dinheiro por ser de esquerda e defender ideias que ele nem acredita. Eu conheço pessoas que se dizem socialistas / comunistas, usando o iPhone aí de última geração, passando ali debaixo do viaduto da Cruzeiro do Sul, ali na Zona Norte, onde tem muitas pessoas em situação de rua, nem olhando para o lado, compartilhando nem um bom dia, mas ela se diz comunista, socialista. E vejo outras pessoas que se dizem extremamente conservadoras nos costumes, mas que acham que, o Estado não deve se meter, tem um termo chulo aí que eu não vou falar aqui, mas que o Estado não deve se meter na vida, no relacionamento íntimo das pessoas, fiscal da vida das pessoas. Então tá todo mundo muito perdido. E gente que ganha dinheiro com a esquerda, gente que ganha dinheiro com a direita, porque eles criam aqueles clusters para vender para o seu público. A gente vê às vezes um político falar, parece que ele tá falando para um mundo que não existe, ele tá falando para um público específico que ele defende. Está errado, O cara, quando ganha eleição para deputado, para prefeito, para vereador, para presidente, ele representa o país. O cara, quando ganha eleição e ele é de esquerda, não é só a esquerda que paga o salário daquele deputado. É todo brasileiro. Seja de esquerda, seja de direita. Quando o cara ganha eleição na direita, não é só a galera da direita que paga o salário daquele deputado, daquele senador. Não, são todos os brasileiros. Quando ele é eleito, ele passa a ser membro do poder legislativo do Brasil. Ou chefe do poder executivo do Brasil. Ele tem que governar para todos. Então a ideologia vai até a página 2. E é tudo muito para inglês ver. Porque todo mundo fala, se fulano ganhar, vai ser desse jeito. Aí a pessoa ganha e não é nada disso. Se o outro ganhar, vai ser daquele jeito. Aí o cara ganha, não é nada daquilo. Isso é foda, entende? Mano. Então essa é a vida real do brasileiro. E a gente tem que botar os pés no chão e começar a colocar os pingos nos is certinho. Político é funcionário do povo, ele é eleito para defender os interesses do povo. E é isso e acabou, seja ele da ideologia que ele tiver. Porque estão vendendo história triste aí para você e muitos brasileiros estão acreditando aí. Tem gente matando um ao outro por causa de ideologia política. Realmente. Isso não está certo. Tem aqui uma questão agora. Só para concluir, isso aqui foi um resumo do resumo do resumo do resumão para a galera tentar entender aí, mas... Tem aqui uma questão aqui que mandaram, que entra até um pouco naquela questão que você comentou da educação não tem verba, é meio que se encaixa. Cadê? Shows com dinheiro público. Qual que é a sua opinião? Sou contra. Na maior parte das vezes, eu sou contra. Existem exceções. Então vamos lá, shows caros, show de R$1 milhão em uma cidade... dinheiro público tem várias vertentes, né? Porque pra gente que estuda o assunto não dá para ser direita e esquerda. Porque dinheiro público é lei Rouanet, dinheiro público é uma lei de incentivo do Estado. Tem 27 estados, a maioria dos estados tem lei de incentivo. Dinheiro público é uma lei de incentivo municipal. Dinheiro público é um dinheiro da prefeitura que contrata um show. Tudo isso é dinheiro público, tá, gente? Dinheiro que sai da área pública, que deveria estar indo para outras questões. Eu acho que a gente está muito atrasado em educação, está muito atrasado em saúde, mas cultura também é muito importante. Agora, uma cidade que não tem saneamento básico, que as crianças não têm uma escola de qualidade, não tem uma saúde de qualidade, gastar R$1 milhão para contratar um show de um artista, é surreal isso. Não tem como. Cara. Ou um artista famoso e através de uma lei de incentivo à cultura, como é a lei Rouanet, ou qualquer outra lei de incentivo, a Rouanet é apenas um exemplo, e pega lá 3, 4, 5 milhões de reais, um artista que já tem nome, lei de incentivo, o nome já está dizendo, é para incentivar. Se o artista já é famoso, ele não precisa mais de incentivo nenhum. É o pequeno artista, é o artista de bairro, é o artista de uma cidade pequena, que está começando a se apresentar agora, que precisa de um incentivo para a coisa acontecer. Então imagina que tivesse uma lei que ajudasse podcasts. Quem que você acha que teria que ter acesso a essa lei? O Pivete, que ainda está começando sua caminhada, ou o Flow?
É justo que o Flow pegue todo o dinheiro de um incentivo? Se existisse, estou colocando aqui, tentando Só um fazer exemplinho. isso, entende? Paralelos para as pessoas entenderem. Então, gente, peraí. Eu sou um cara centrado, um cara que ouço, um cara de projetos, um cara que reflete, que pensa. Mas uma cidade pequena gastar dinheiro com um show grande é errado, cara. Um artista grande pegar uma lei de incentivo qualquer para poder beneficiar-se a si próprio é errado. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Lei de incentivo são para quem está começando, é para quem precisa de incentivo e ponto final. E prefeitura pequena tem que cuidar da saúde, da vida das pessoas e não tá fazendo show. Vê o show na internet aí, pô. Tem show à vontade na internet. De graça. E de grátis. De grátis. Mandaram... Dinheiro público é sagrado. Sim. É o dinheiro das pessoas, então não pode brincar com dinheiro público. Mandaram aqui pra gente referente a impostos. Impostos representam quase 40% do valor. Inclusive é uma coisa... Um conteúdo seu. Pode mandar. Referente ao ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa é seu, mas você não come sozinho. Explica um pouco essa questão pra gente. Cara, tudo que a gente consome, todos os produtos e serviços, no preço, essa garrafa d'água aqui, deve custar o quê? R$3, R$2, não sei, dependendo de onde ela... Vamos imaginar só, hipoteticamente, R$5 a garrafa de água, Sim. ok? Na cabeça, no nosso sistema tributário brasileiro, nós achamos que os R$5 é o preço da água. A gente foi ali no mercado, comprou uma água, R$5 é o preço da água. Não. Para produzir essa água, para comprar essa embalagem, para colocar esse rótulo, para transportar a água até o mercado, o lucro de quem fez a água, o lucro do mercado, tudo isso chegaria aqui em torno de R$3,50. Outro R$1,50 para compor os R$5, que é o preço da água, é imposto, que vai para o governo. Tudo que a gente consome tem imposto. Alguns produtos, como, sei lá, cerveja tem 53, 54% de imposto. Quem fuma, aí, tudo bem que ali tem um motivo de ser, mas uma cachaçinha tem lá quase 80% do preço da cachaça imposto. Produtos importados tem muito mais imposto. Cigarro tem 81% de imposto. Tudo. O pão, a farinha de trigo, o macarrão que você come, a roupa que você compra, tudo tem em média de 15, 12, 20, 30, 35, 36, 26, 27% de imposto no preço do produto. Então, quando você compra aquele produto, você paga lá no caixa, já está ali dentro daquele preço uma parte que vai para a prefeitura, uma parte que vai para o governo do estado, uma parte que vai para o governo federal. É o chamado imposto. E o nome é imposto porque não é voluntário. Tu não paga se tu quiser pagar, se tu gostar, se tu for de direita ou de esquerda. Não, tu vai pagar. Tá no preço do produto. Se tu quiser comer a pizza, vai pagar o imposto porque já está no preço daquela pizza. Entende? Então, esses impostos no Brasil é uma carga tributária que, na média, a gente calcula em torno de 40%. Então, de tudo que você consome, 40% você paga de imposto. Esse dinheiro é muito alto. Deveria ser um dinheiro que vai para o governo e que volta em forma de benefícios para a sociedade. Só que a gente sabe que, em função dos políticos ruins que a gente tem, esse dinheiro vai para Brasília e volta bem pouquinho dos 40%, quando é o caso. Pegando o exemplo aqui de Brasília. Ele vai e volta... Político roubando, regalia para político, fundo eleitoral, a corrupção, que os políticos que são pagos para fiscalizar não fiscalizam. Enfim, quando chega aqui embaixo, chega quase nada, chega bem pouco. Por isso a gente tem serviços públicos, como sistema de saúde, educação pública, as ruas, vias públicas, que são todas asfaltadas com dinheiro público, o SUS, que é um sistema único de saúde, que é bancado pelo sistema público, na verdade é bancado com dinheiro dos nossos impostos. É uma coisa importante dizer aqui, não tem almoço de graça. O governo não dá nada para ninguém. O governo não produz nada. O governo só chupa. O governo só tira do seu bolso. Então, o sistema único de saúde, todo mundo fala, o SUS é de graça. Não tem nada de graça. Primeiro, ele tira o dinheiro do teu bolso através dos impostos. Depois, ele paga para o médico. Primeiro, ele tira o dinheiro do teu bolso, dos impostos, com tudo que tu compra. Depois, ele constrói a escola pública. Primeiro, ele tira o dinheiro do teu bolso. Depois, ele asfalta a rua.
entende? Então o sistema público ele é pré-pago. Primeiro tu paga, depois o governante vai lá e faz aquela obra pública. Então tudo que nós consumimos, tudo que nós fazemos tem imposto embutido, o dinheiro do imposto vai para o governo ao invés de devolver 100% daquilo pra gente, ele devolve, sei lá, um percentual aí 30%, 40%, porque o resto some entre regalias de político, regalias de juízes, o juiz comete um erro, ele é punido com aposentadoria compulsória recebendo o salário integral. Isso é punição ou isso é um bônus que ele ganhou? Benefício, entende? Um bônus. Político, como a gente estava falando aqui, tem aí cartão corporativo para pagar as despesas. Cara, é surreal o Brasil. E como que nós vamos mudar isso? Escolhendo pessoas que não concordem com isso. É contra a regalia para político, não vai usar a regalia e vai brigar para que ela acabe. É esse tipo de gente que a gente tem que colocar no Congresso Nacional. É candidato a presidente que pense assim, que concorde o pensamento do presidente com o pensamento do parlamentar. Vamos acabar com regalia. Fundo eleitoral é ruim, tem que se discutir um pouco mais profundamente, mas pagar com dinheiro do povo campanha de política é complexo demais. Eu sou contra, principalmente do jeito que está hoje. Porque hoje, se você fosse candidato, você não ia ganhar quase nada do fundo eleitoral e um deputado federal que já é deputado federal, que vai à reeleição, muitas vezes não fez nada, não trabalhou nada, ele vai ganhar 2, 3 milhões de reais para disputar a reeleição dele. Se você fosse candidato hoje, você ia ganhar 10, 15 mil reais. Contra uma pessoa que ganha 3 milhões. É justo isso? De forma então, alguma. desse jeito, não concordo com o fundo eleitoral. Então, a gente tem que fazer muita coisa, tem muito trabalho a ser feito. Por isso que eu falei antes aqui, não existe uma fórmula mágica. Quem estiver vendendo uma fórmula mágica está mentindo para a população. E se você acreditar em fórmula mágica, está se iludindo. E o pessoal se ilude fácil. Com certeza. Fácil. Infelizmente. Ricardo, queria agradecer sua presença aqui. Agradecer o pessoal que veio aqui também acompanhar você aqui no nosso podcast. Cara, um papo sensacional. O primeiro com esse assunto. Eu realmente confesso que eu estava muito ansioso porque a gente não tinha ainda esse assunto aqui. A gente está abrindo aqui uma porta e espero que venham outros, assim como você aqui também. Obrigado de verdade. Você tem algum agradecimento que você quer fazer? Cara, agradecer a vocês aqui do Pivete, que abriram espaço para a gente falar principalmente de educação política. Esse é o nosso propósito. Pedir para que vocês conheçam o Manual Básico para não ser enganado por político. Tem no site da Pod Editora, tem na Amazon. Eu estou postando conteúdos no meu Instagram, @RicardoRoseOficial, sobre o tema de educação política, o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado federal, qual o papel dos 3 poderes, qual o papel do legislativo, executivo e judiciário. Nós estamos numa cruzada para levar a educação política para as pessoas não serem mais enganadas por político no Brasil. Não é uma tarefa fácil, mas eu preciso de vocês compartilhando o conteúdo, acessando o livro, entendendo, e conforme vai se aproximando das eleições, quanto mais a gente tiver de conhecimento, mais fácil vai ser escolher boas peças para ajudar a melhorar o Brasil. Então, agradeço a vocês pela oportunidade, aqueles que estão nos acompanhando aqui, e votem consciente, é isso que é importante. Cara, muito obrigado de verdade. Eu que agradeço. Eu vou agradecer aqui, nunca vou deixar de agradecer aos estúdios Rex 709 por ter apoiado aí o nosso projeto. Agradecer o pessoal do Jaçanã também aí, que acompanha bastante a gente. Galera do Jaçanã, um grande abraço. Da minha Zona Norte, sou da Zona Norte. Pô. Você é de casa, pô, Zona Norte ali. É nóis. Pessoal, segue a gente lá no Instagram, @meuPivetPodcastOficial. Se inscreve aqui no nosso canal também, tá? Por favor, ajuda a gente aí a bater um K. Bater no K, novamente aí dando um pequeno spoilerzinho. Vai ter sorteio pra vocês, um pixzinho de R$100 e mais um brinde que eu não vou revelar agora. E lembrando, logo tem especial Não. Vamos aumentar esse pix aí. 100? Tá pouco ainda? Tá pouco, vamos fechar 250. Opa! Rapaziada, vocês estão aqui vendo que agora a nossa produção aqui interviu. Então, ó, é um pix de 250 conto aí pra vocês, rapaziada. Ajuda a gente a bater um K de inscritos, mais um brinde que eu não vou revelar. Só no nosso especial de 1 ano. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Obrigado aí por ter acompanhado esse papo espetacular que a gente teve aqui com o Ricardo Rose. Cara, obrigado por ter... Eu que agradeço, cara. Valeu. Tamo junto. Aí, aceitado o nosso convite. Espero que você retorne novamente com a gente. Vai ser só convidar, quantas vezes convidar, estarei aqui. Por favor. Valeu, obrigado. Fechou? Rapaziada, é nóis. Pivete Podcast. Tá no Jaçanã, tá na Picadilha. Os moleques são pesados e tá formada a família. É desse jeito, é mó disposição. Se der brecha na quebrada, vai tomar só rajadão.